Record in progress! Seja muito bem-vindo para mais uma aula da Automatic Labs. Na aula de número 784 e na aula de hoje você vai aprender nada mais, nada menos do que a nossa metodologia de inteligência artificial. Rafa, como assim uma metodologia de inteligência artificial? Essa metodologia que você vai conhecer aqui hoje é um método de três pilares para te ajudar a ter visão de como vender do preço certo, como fechar clientes do jeito certo, como planejar suas automações e realmente como criar o seu negócio. Essa aqui é uma aula de negócios, tá? Aqui a gente não vai criar automação do absoluto zero. Eu tenho pavor de aula prática ao vivo, porque é cada um de um nível. Você viu, tem gente que tá mais perdido que segue em tiroteio, tem gente que começou agora, né? Então, a aula de hoje, pode ficar tranquilo, vai ser uma aula que é acessível para todo mundo e é a base para você que quer começar nesse mercado aqui, mas não tem uma noção de realmente como transformar esse mercado em dinheiro. Ah, Rafa, mas eu tô aqui, eu não sei nem fazer automação ainda. Como que eu vou fazer dinheiro se eu nem sei fazer automação ainda? Exatamente por isso que eu vou te mostrar como começar do jeito certo aqui para você não sair estudando coisa desnecessária, para você não sair comprando um monte de curso e se acumular de conhecimento técnico, de forma com que você não consiga nem usar esse conhecimento técnico, tá? E aí você pode estar falando também, ah, Rafa, mas eu já sei fazer automação. Ah, essa aula é para mim? Sim, é para você, porque às vezes você já sabe fazer automação, mas você não sabe vender do jeito certo às vezes. Às vezes você cobra 3 mil, 4 mil reais, que é um preço baixo por uma automação, e o cliente fala não, fala que tá caro. Então essa aula vai trazer direcionamento para todos vocês começarem do jeito certo, aprender a precificar do jeito certo e construir um negócio de automações verdadeiramente verdadeiro, tá? Então vamos lá. Vamos dizer aqui, só por desencargo de consciência mesmo, só para mostrar que a gente é chique, nossos patrocinadores masters aí, ManyChat e Hostinger, tá? Eles estão patrocinando essa aula, então não, eles patrocinam a gente, mas não essa aula, mas estamos aí, a gente faz questão de mostrar a marca dessas duas empresas que nos apoiam muito, beleza? Bora que bora, meus magos, tá? Ó, vamos começar entendendo uma parada aqui, beleza? É muito importante vocês entenderem, para a gente começar no ritmo aqui, que é o seguinte. Você não vende inteligência artificial. Você caiu aqui, achou que você ia aprender a vender IA? Não, eu não vou te ensinar a vender IA. Calma, que você vai entender o porquê que você não vende inteligência artificial, tá? Você vai entender o porquê que você vende um remédio para dor de cabeça de muita gente. Como que essa simples frase, essa simples visão muda totalmente o seu jeito de fazer automações e o seu jeito de vender e precificar automações, tá? Então, se você quiser anotar para ficar mais fácil ou repetir, gritar, fazer igual guru de coach, assim, repete comigo. Você não vende A, tá? Mas brincadeiras à parte, anota aí, por favor, para você entender que é o seguinte, ó, eu não vendo a solução, eu não vendo o produto, tá? Eu vou vender o remédio para um problema. E aí nos próximos passos você vai entender o porquê, tá bom? Então bora que bora. Antes disso, eu quero te mostrar uma prova disso. É um depoimento, ele vai falar depois que eu entrei na formação médica, etc. É um depoimento, tá? Mas esse depoimento aqui é só para eu te dar de exemplo uma questão aqui que eu vou te mostrar durante a aula, tá? Então se liga no depoimento desse aluno aqui. Meu nome é Pedro Augusto, tenho 19 anos. Eu conheci primeiro o curso do Automatic Pro em outubro do ano passado, mais ou menos. Estava passando por uma fase difícil da minha vida, com o financeiro lá embaixo. Conheci o curso, na primeira semana eu consegui fechar o meu primeiro contrato de R$ 1.000, fiz uma automação simples com o Instagram mesmo. Logo depois disso eu descobri uma possibilidade incrível que eu não sabia que ia mudar minha vida do jeito que mudou. Isso em outubro do ano passado. Foi aí que eu conheci a formação médica, comprei o curso, assisti às aulas principalmente de lógica, né, mais do que a aula prática em si. Hoje, né, eu trabalho na mesma empresa que eu trabalhava ano passado, mas agora... Antes de continuar o depoimento, ó, você viu que ele falou, assistir principalmente às aulas de lógica em si. O que eu vou te passar aqui é muita base para a lógica também. E você vai entender por que que entender lógica é muito mais importante do que aprender técnica, principalmente nos dias de hoje. Meu nome é Pedro Augusto, tenho 19 anos. Assisti às aulas principalmente de lógica, né, mais do que a aula prática em si. Hoje, né, eu trabalho na mesma empresa que eu trabalhava ano passado, mas agora, como pessoa jurídica e parceiro da empresa, eu trago hoje resultado na concessionária, cerca de 8 a 9 milhões de faturamento mensal de consórcio, certo? Então, nisso tudo, eu consigo faturamento para mim mesmo de 20 a 30 mil por mês e estou montando a minha própria estrutura. Resumindo, a formação médica mudou minha vida e a trajetória de tudo que vai acontecer daqui para frente. Então, alguns aprendizados com esse depoimento, tá? Ele não vendeu automação, vendeu resultado. Vocês viram que ele falou ali que era uma empresa que ele já trabalhava nela, tá? O Sherlon falou, será?
esse valor realmente é de se duvidar, mas tem um porquê por trás disso, né? Uma empresa de consórcio, normalmente, ela tem um faturamento muito alto, mas não quer dizer que nem metade dessa porcentagem vai para a empresa, tá? Normalmente ela tem volume de leads, e o que ele fez foi colocar um agente de inteligência artificial para fazer o intermédio entre a venda daquela parada lá do consórcio para o lead, tá? Então, a IA, de forma direta, ela não vendeu 9 milhões, ela fez parte do processo de 9 milhões de venda. E aí ele recebe uma comissão dessa participação. Os leads já eram da empresa, tá, galera? Então tem todo um contexto por trás dessa parada, né? Ah, ele colocou o robô fez mágica. E esse nem o propósito mostrar que, nossa, ele fez 8, 9 milhões. O que eu quero te mostrar aqui é o seguinte: quando ele foi vender esse tipo de serviço, se você for ver que ele fala ali, hoje eu recebo de 20 a 30 mil por mês. Primeiro ponto. Quando ele foi vender a automação, muita gente se pergunta, como que eu precifico o meu serviço? Ali ele já trouxe um insight, né? Ele percebeu o potencial por já trabalhar na empresa, já conhecer, de receber por comissionamento. Então, ao invés dele cobrar um valor fixo, 1.200, 1.300 e ver a IA gerando 8, 9 milhões por mês e ele recebendo só aquilo, ele teve mais inteligência ali e cobrou um valor comissionado, porque ele já viu o potencial do negócio, certo? E para a empresa é excelente pagar a comissão, porque se não gerar resultado, não paga. Se gerar resultado, vai pagar em cima do resultado, que é uma porcentagem que já seria separada por um vendedor, porém com muito mais escala, né? Então ali ele teve essa visão de cobrar comissão ao invés de cobrar um valor fixo. Por que ele conseguiu fazer isso? Porque ele vendeu um resultado para a empresa, né? Aceleração do processo, mais volume de atendimento. Cara, consórcio, eu já fiz automação para empresa de consórcio e eles têm uma parada que é o seguinte: eu já fiz automação para empresa que tem, eles fazem empréstimo para quem tem Bolsa Família. É um programa específico de Bolsa Família e quem tem Bolsa Família pode pegar empréstimo dando Bolsa Família como garantia. E no Brasil, cara, tem milhões de pessoas que têm Bolsa Família. Os caras investem muito em anúncio e recebe ali 10, 20 mil leads por dia no WhatsApp. Então, qual que é o problema dessas empresas? Eles têm muito volume, tem muita gente querendo, só que não tem como atender a galera ali num tempo bom, num tempo hábil. O que eles fazem? Eles colocam uma inteligência artificial para rodar ali e conseguem atender toda essa galera e escala. É meio que uma mina de ouro, vamos dizer assim, que essa galera do consórcio descobre. Mas aqui não é uma aula sobre consórcio, é só um aprendizado sobre uma oportunidade de um mercado muito grande. Por exemplo, existem vários outros mercados com oportunidades assim, também que eu vou mencionando ao longo da aula, tá? Então, eu quero que você entenda já nesse depoimento que ele não prospectou 1 milhão de pessoas, ele aproveitou uma oportunidade no ciclo de vida dele. E aí eu quero que você já reflita, meu mago. Muito provavelmente você tem na sua vida aí oportunidades ao seu redor. Vou te passar um exercício. Que tipos de negócio você conhece, você frequenta na sua cidade? Restaurantes, clínicas, imobiliárias, que talvez você já aluga o seu imóvel, desde que você não tenha nenhum problema com ela, que a gente sabe que, né, não ter problema com imobiliária é muito difícil, mas já circula os lugares que você já trabalhou, já mapeia aí no seu caderninho quais são os lugares, as oportunidades que você já vivenciou que poderiam se transformar em oportunidade de um outro tipo de negócio. Isso ali, cara, é o que muita gente tem feito. A pessoa às vezes trabalhou lá com uma função X, começou a estudar automação, voltou para essa empresa que já tinha confiança, já conhecia o processo, para vender automação e implementar uma solução para ela. Acontece muito, tá? Então, ok, esse é um dos aprendizados aqui, beleza? Para a gente começar. E aí, para a gente dar continuidade, aqui eu quero fazer uma pergunta que é só para a gente nivelar a expectativa aqui. Eu gosto de fazer essa pergunta só para entender uma parada aqui, tá? Quem aqui está aqui nessa aula em prol de aprender a simplesmente fazer automação para colocar uma atividade no currículo? Só para, vou aprender automação, vou aprender esse trem aí, só aleatório. Digita um. Ok. Agora, digita 2 para mim. Quem aqui está buscando automação porque viu nela uma oportunidade de conquistar mais tempo, mais dinheiro e mais liberdade, assim como você poderia ver em outras profissões. Excelente. A gente já vê que estamos alinhados, né? Porque eu também, Rafael, eu não vim para esse mercado simplesmente porque era um mercado legal. Lá em 2022, eu vi uma oportunidade de automatizar as paradas, de ter os robôs trabalhando para mim. No fundo, eu vi que a gente trabalha muito mais do que automatiza, mas eu percebi uma parada nessa profissão aqui, né? Na profissão de automações, a gente tem o poder da exponencialização e do poder da gente poder colocar inteligência artificial para fazer coisa chata
e nos trazer liberdade de continuar trabalhando muito, porque eu acho que a vida não precisa ser uma vida sem trabalho, continuar trabalhando muito, porém trabalhando naquilo que a gente gosta. Igual hoje, por exemplo, eu posso dedicar o meu tempo praticamente 100% a desenvolver software. Comecei a aprender a programar agora, sou muito bom em lógica, não era bom em programação, mas por ser bom em lógica comecei a poder trabalhar com isso, graças a automações. Então, se as automações, por exemplo, não tivessem na minha vida, eu não poderia estar seguindo um sonho hoje, que é programar, construir produtos, construir soluções. Então, isso é uma das coisas que me proporcionou. Então, resultado financeiro, liberdade, proporcionou? Também, mas no meu caso, eu buscava essa liberdade ali de poder trabalhar com o que eu quiser e as IA ir trabalhando enquanto isso. Eu achei muito interessante essa oportunidade. E é o que eu quero mostrar que você possa proporcionar aqui também, tá? O Éder falou: eu sou dono de uma assistência de informática voltada para o mercado gamer e o meu objetivo é aprender a implantar no meu negócio, para aí sim acelerar, escalar e atender outros negócios. Tá aí uma forma de você agarrar a oportunidade que você tem de, por exemplo, você vai começar a implementar para sua empresa e com certeza você vai ver alguns problemas que a IA ela pode acontecer no seu tipo de negócio, certas alucinações, certas limitações e encontrar atalhos. E dentro disso, você vai poder criar um produto para vender esse remédio para outras empresas. Porque elas vão estar implementando IA e etc. também. Então, você já vai pegar um pouco a visão sobre essa parada aqui ao longo da aula, tá bom? Então, meu mago, se você digitou dois ali sobre estar aqui em busca de liberdade, tempo e mais dinheiro, posso te dizer que você está in the right place, no lugar certo, tá? Meu objetivo aqui é te dar um pontapé inicial, te mostrar o caminho das pedras, onde você não vai e onde que você deve ir, para você fazer essa parada do jeito certo, tá bom? Então, bora que bora. Rapidamente, eu sei que é chato isso aqui, mas é só pra gente entender que, pô, quem tá falando aqui não é ninguém que começou ontem, tá? Aí a gente tem uma prova do que a gente faz, funciona, que é a gente foi premiado por gastar dinheiro, tá? Então a gente gastou mais de 10 bilhões de tokens. Eu fiz um cálculo básico, são 18 milhões de tokens gasto por dia em média durante 3 anos. Obviamente hoje a média é muito maior, tá? Por que que a média é muito maior? Porque eu não comecei gastando 18 milhões de tokens por dia. Se eu não me engano, é algo por volta disso, tá? 6 milhões ou 18 milhões por dia em 3 anos. E é o seguinte, meu mago, se você for jogar na IA aí essa questão de tokens, você vai ver que é coisa pra caralho. É muita coisa que a gente já usou em IA. E o que que isso quer dizer sobre nós? Quer dizer que a gente já testou muita coisa. A gente já viu muita coisa que funciona e que não funciona. A gente já perdeu muito dinheiro aqui. Então a gente sabe muito bem certas formas de você não gastar seu dinheiro com inteligência artificial, que a gente pode passar aqui também, tá? Então a gente recebeu um prêmio, tá? Esse aqui é a placa, tá aqui na minha frente, beleza? Antes que falem que é feito, recebemos um prêmiozinho. Para quem tem curiosidade, uma placa de resina. Você pode colocar um LED aqui embaixo e vira uma luminária da OpenAI, né? Então a gente tem aí esse prêmio para mostrar que a gente realmente está aqui no jogo gastando e mostrando para você em cima de algo que a gente faz e não que a gente acha, tá? E essa é a nossa filosofia aqui, tá, meu mago? Eu gosto de compartilhar porque essa é a minha visão desde antes da IA. Eu comecei, para quem não sabe, eu comecei trabalhando com automação de WhatsApp, ManyChat, tá? Robozinho de WhatsApp, de botão, digite um para isso, digite dois para aquilo. Não existia inteligência artificial na época. Comecei com isso em 2022. Já no início de 2023 surgiu o ChatGPT na API para a gente poder colocar no WhatsApp. Fui um dos primeiros no Brasil a ter o ChatGPT no WhatsApp e um dos grandes precursores, grande responsável por muita gente hoje ter a inteligência artificial no WhatsApp. Grandes comunidades que tem de IA hoje em dia surgiram através da Automatic Labs. Grandes pessoas que estão lá no YouTube ensinando N8N, etc., tenho contato com eles, surgiram através da Automatic Labs. Então a gente está aqui desde a origem da IA integrada ao WhatsApp já descobri muita coisa tanto através de nós e através de outras pessoas, ok? Então assim, é o seguinte, meu mago, inteligência artificial humanizada, ela veio para quê? Ela não veio para substituir o ser humano. Ela veio para humanizar mais você. Porque se você for parar para pensar, ao longo da sua vida, a maioria das pessoas, não são todos, tem outros que são mais sortudos e não passaram por isso, mas ao longo da sua vida, você trabalhou o dia inteiro em prol de pagar boleto, para sobrar um tempo, para você achar um tempo ao ser. Ou seja, você vende seu tempo para ter tempo para comprar tempo. E aí não sobra tempo. Ou seja, você está trabalhando para fazer as coisas. É um loop infinito disso. E hoje eu posso falar o seguinte: eu, Rafael, trabalho pra caramba. Trabalho muito. Mas, cara, se tem uma coisa que eu não acho ruim hoje é trabalhar. Porque graças a IA eu posso trabalhar de forma humanizada, fazendo o que eu gosto,
parando para fazer outras coisas, vivendo uma vida onde o trabalho ele faz parte da jornada. Usar o tempo faz parte da jornada. E não é somente sobre dinheiro mais. Então isso é a minha visão sobre inteligência artificial. Ela veio para permitir você se tornar um artista da sua própria vida, poder criar o que você quer. E é isso que eu quero trazer para você aqui, tá bom? E para isso, você precisa de um método. É ideal. Eu comecei sem método, na época não tinha ninguém para me ensinar. Então eu me estribuchei demais, gastei muito dinheiro. Já cheguei a torrar um dia sem querer, por erro meu, mais de US$ 800 em um dia com inteligência artificial, por erro. Deixei meia lá conversando com outro IA sem querer, bah, gastei um dinheirão. Então se eu tivesse a metodologia de análise, se eu tivesse toda uma estrutura antes, eu não teria passado por certos prejuízos que eu tomei ao longo da minha vida. Então, hoje eu quero poder te proporcionar esse caminho de você ter um caminho das rosas ali e não cometer os mesmos erros, não cair nos mesmos buracos, não pisar nos mesmos espinhos. Então, bora que bora. 3 pilares da IA humanizada, da implementação de IA humanizada. E aqui não é somente sobre a implementação, não é só sobre a construção, é sobre todo o ecossistema que engloba você vender inteligência artificial. Bora que bora. Primeiro pilar, bem rapidamente, é fluxo de trabalho, beleza? O primeiro pilar que você precisa pegar, isso aqui é a base, e ele é o pilar mais forte de todo. Imagina um prédio que tem uma fundação ali, e você já viu que num prédio, cara, quem já reparou nas construções sendo feitas na cidade, normalmente demora 1 ano, 2 anos para ele sair do chão. Vocês já repararam isso? Hoje em dia tem tecnologia, etc., mas é o comum, né? Ele demora pra caramba. Eu sei que tem parte jurídica, etc., mas o prédio demora um tempão para sair do chão. Por quê? Porque ali está sendo construído o que vai sustentar metros e metros e metros de concreto, pesos e toneladas. O fluxo de trabalho é justamente isso no mercado de inteligência artificial. Você já vai entender o que é fluxo de trabalho. Ele é o pilar principal da parada, ok? Pilar número 2 é o sistema de treinamento. O sistema de treinamento, ele é o pilar do pilar. O sistema de treinamento é o que faz o fluxo de trabalho funcionar. E a gente já vai entrar nisso aqui, tá? E o pilar número 3 ele é o sistema multi-agentes. Então são 3 pilares que a gente vai aprender aqui hoje para você ficar bom em inteligência artificial do jeito certo, tá? Fluxo de trabalho, sistema de treinamento e sistema multi-agentes. E tudo que a gente te entrega como ferramenta e conhecimento é para você executar esses 3 pilares de forma profissional com maestria. Então bora entender o primeiro pilar, que é o fluxo de trabalho, beleza? Vamos lá. Fluxo de trabalho dominado é igual inteligência de negócio vendida. Meu Marcos, se você começar nesse mercado entendendo primeiro fluxo de trabalho e só depois você for para a prática ele mesmo criar automação, você já começa na frente de muita gente. E aí eu vou fazer uma pergunta para você aqui. Quem aqui na vida, na escola, lembra, na época de escola isso aqui acontecia demais, produção de texto, lembra? Redação para o Enem. Não sei se tem gente aqui que não fez Enem, não sei, mas galera do ensino médio sabe. Quem aqui já pegou um caderno, foi começar a escrever uma redação, seja lá o que for, e não saía nada da cabeça, irmão? Sua mãe falando na sua cabeça lá, vai fazer o para casa, vai escrever essa redação, vai fazer, seja lá o que for. Foi escrever uma carta para namoradinho, para o namorado, foi fazer um desenho, foi fazer alguma coisa e travou total. Digita um, quem já passou pelo tal do bloqueio criativo. Foi sentar para gravar um vídeo e não conseguiu. Foi escrever uma carta e não conseguiu. Digita um. Eu já passei demais por essa parada aí. E vocês podem ver aqui no chat que seus amigos também, nossos colegas todos, a maioria, já passaram pelo tal do bloqueio criativo. Você vai entender o que eu quero dizer com essa pergunta aqui, tá? Então vamos lá. Bloqueio criativo, ele acontece muito no mercado de automações e inteligência artificial. As pessoas têm muito bloqueio criativo aqui na hora de fazer uma abordagem no cliente. Elas têm bloqueio criativo em não conseguir buscar onde está o cliente. Elas têm bloqueio criativo e depois que fecha o cliente, começar a fazer automação. Então, bloqueio criativo é um grande vilão do mercado de automações. Quem aqui já tentou, sei lá, já está no mercado de automações e ficou travado em saber onde buscar o cliente? Digita 2 aqui no chat, só para a gente diferenciar das outras ali. Digita 2. Quem já foi buscar cliente e travou total? Pô, aonde eu vou buscar cliente aqui agora? Pois é, esses são bloqueios que acontecem. Não saber buscar cliente, não saber como abordar o cliente e depois que fecha o cliente, não saber como fazer automação para o cliente. E aí eu já vou te mostrar aqui agora qual que é a solução para este problema. Meu mago, Albert Einstein, ele dizia uma coisa que
isso ali mudou a minha forma de ver a vida, de ver as automações também, que é o seguinte. Perguntaram para ele assim, Albert, se você tivesse apenas 1 hora para resolver um problema que a sua vida dependesse dele, e, né, você tem que resolver ele de qualquer jeito, senão você morre. O que você faria? Ele respondeu exatamente o seguinte: eu passaria 55 minutos pensando na pergunta e apenas 5 minutos pensando na resposta. Qual que é o grande aprendizado dessa parada aqui? É o seguinte. Por que ele disse que passaria grande parte do tempo pensando na pergunta? Porque ao longo da vida ele percebeu que a maioria dos problemas não eram solucionados porque as pessoas estavam fazendo as perguntas erradas. Eu vejo muito isso acontecer no mercado de automação e inteligência artificial. Um cara chega para mim e fala assim, Rafa, como que eu precifico o meu serviço? Chega para mim e fala assim, Rafa, como que eu faço para fechar o meu primeiro cliente? E aí ele tem um bloqueio criativo justamente porque ele não faz uma engenharia reversa antes do que é necessário para ter um cliente fechado. Então pensa comigo, o que significa ter um cliente fechado? Significa que tem alguém que pagou para você executar um serviço. O que aconteceria antes disso? Antes disso, vocês fizeram uma negociação. O que tinha antes da negociação? Antes da negociação, tinha alguém com um problema e alguém com a solução para vender. E essa pessoa tinha interesse nessa solução. O que aconteceu antes disso? Aconteceu um encontro. Essas pessoas se viram e um descobriu que tinha um problema, outro descobriu que tinha soluções e se juntaram. O que aconteceu antes disso? Os dois estavam no mesmo lugar. Qual que é a pergunta correta então? A pergunta correta é: onde estão as pessoas que podem ser os meus clientes? É a primeira pergunta que você deve fazer para você fechar cliente. É um exemplo da forma de raciocínio que já vai mudar muito o bloqueio criativo aqui. Na hora que você vai criar uma automação, muita gente trava, por quê? Porque ela está pensando ali por onde ela começa, né? Ela vai pensar ali o que ela vai fazer de automação. Mas antes você tem que pensar o quê? O que essa automação tem que executar? Qual que é o trabalho que ela vai fazer? O que é o resultado que ela tem que gerar? E é daí que surgiu o primeiro pilar. Fluxo de trabalho é basicamente a engenharia reversa do problema. E de tudo que você vai fazer aqui nesse mercado, você precisa entender o fluxo de trabalho. Cara, vai fechar um cliente, você precisa entender primeiro aonde está o cliente. E aí, a resposta inicial é estar aonde esse cliente está. E só aí você se preocupa com os próximos passos. Então, se você ainda não sabe aonde está o seu cliente, cara, você já nem adianta você aprender como precificar. Se você não sabe ainda que tipo de cliente que você quer atender, pior ainda. Então já anota aí, eu preciso fazer engenharia reversa do problema que eu quero resolver antes de eu resolver esse problema. Então, pega o resultado final de alguma coisa, faz uma engenharia reversa desse problema e você vai começar pelo primeiro ponto, o ponto inicial que você achou. Isso já vai mudar muito seu bloqueio criativo. Então, eu entender esse primeiro pilar mais a fundo aqui. Fluxo de trabalho, ele nada mais é do que você ter um passo a passo de uma tarefa e entender ali todos os passos que elas são executadas. De preferência, você começa pelo resultado final. Então vamos supor, se você vai vender uma inteligência artificial de atendimento para a clínica, por onde você começa para você implementar uma automação para a clínica? Eu estou fazendo exercício de modos de ver o fluxo de trabalho, depois a gente vai um pouco mais para coisas mais práticas, ok? Então vamos lá. Você vai vender uma automação para a clínica. Por onde você começa? O agendamento fechado e o cliente na clínica. Ok. O que aconteceu antes do agendamento fechado? Ele foi atendido por alguém. E ali esse alguém fez o agendamento. Ok, o que ele precisou para fazer o agendamento? Pô, ele precisou saber o que essa pessoa tinha de interesse. Se ela queria fazer uma harmonização facial e etc. Às vezes ela precisou saber se tinha dinheiro, precisou ver se tinha cartão de crédito. Ok. Antes disso, o que aconteceu? Antes disso, o que aconteceu foi que essa pessoa chamou a empresa. Ok, antes disso, o que aconteceu? Antes disso, o que aconteceu foi que essa pessoa viu essa empresa no anúncio. Antes disso, o que aconteceu? Antes disso, o que aconteceu é que essa pessoa estava sentada no sofá rolando o feed. Aí, beleza. O que você já pega nessa visão? Cara, você já tem todo o trajeto que é necessário para você entender onde você pode atuar vendendo soluções para essas empresas de clínica. Então você já sabe, pô, o cara estava sentado no sofá, rolou o feed, achou o anúncio dessa clínica, ele clicou no anúncio, entrou no WhatsApp, conversou o quê? Você mapeia tudo que foi conversado, fez o agendamento, está na clínica. Ali, você enumerando essa peça, você já tem
de cara ali separado várias ações para fazer. Primeiro ponto, onde estão anunciando as clínicas? Aparecendo para aquela galera que está sentada no sofá. Então, onde estão as clínicas? Não sabe onde estão as clínicas? Então, quem são as pessoas sentadas no sofá lá que essa clínica atinge? Você vai entender quem é o público-alvo da clínica. E todo esse exercício de fazer engenharia de reversa vai sempre te levar à origem do problema e, consequentemente, às soluções. Então, vamos pegar a visão aqui, meu mago. Fluxo de trabalho, ele vai servir para tudo no seu negócio. Vai criar uma automação? Pega o resultado final, faz engenharia reversa e você vai construir automação em cima disso. Quer fechar um cliente? Descobre aonde está o cliente primeiro e por aí vai. Então, esse é o primeiro pilar. Fluxo de trabalho, então, é o passo a passo de uma tarefa, como seria executado por um ser humano e etc. Então, no caso ali da IA, conversando com um cliente de uma clínica, né? Você vai imaginar como que esse cliente chegou até o consultório e o que a IA teria que fazer. A gente já vai entender isso de forma mais direta ao ponto ali na IA, tá? Então, o que mais que é fluxo de trabalho? Fluxo de trabalho é o que cada um desses passos que você fez nessa engenharia reversa, ele tem de característica. Gargalos, desvios. Então vamos supor, no atendimento de uma clínica tem alguns gargalos, que é o seguinte: o cliente não tem dinheiro. Beleza, você identificou que neste tal etapa, lá na hora que ele pegou o nome, o interesse da pessoa, ela viu que o cliente não tinha dinheiro. Então aqui tem um gargalo. O que fazer nesse gargalo? É um exemplo. Ou então tem outro gargalo. Na hora que chega aqui, a gente tem um passo onde o cliente não está avançando porque o concorrente cobra mais barato. Enfim, gargalos, é só para você entender, não se apega ao gargalo que eu estou falando, mas se pega ao princípio, quais são os impedimentos para avançar de um passo para o outro. E os desvios são tudo aquilo que desvia da rota prevista. Então vamos supor, o fluxo de trabalho é o cliente vendo o anúncio, cai no WhatsApp, conversa, e ele depois ele vai, a atendente vai pegar os dados dele, vai fazer o agendamento, marcar e vai para o consultório. Só que você percebeu que às vezes tem uns desvios que é o seguinte: neste lugar que estava previsto entender quais são os procedimentos, as pessoas estão perguntando de preço antes do momento de preço. Nem era hora de preço. Teve um desvio da rota, ou um adiantamento da rota. Então, o que uma inteligência artificial ela tem que fazer ali nesse ponto? Ok? Então, entender desvios também é papel do fluxo de trabalho, ok? E fluxo de trabalho também é o resultado final que o seu fluxo tem que gerar. Então, se você entende agora de modo inverso, o resultado final que o seu fluxo de trabalho tem que gerar, fechar um cliente de uma clínica, fechar um empréstimo num consórcio, vender um imóvel numa imobiliária, que mais? Fechar uma matrícula na faculdade, vender um PC gamer, vender sei lá, uma bijuteria, vender uma roupa. Se você começa pensando pelo último passo que a sua IA tem que gerar, você já está à frente de muita gente. Porque você já sabe exatamente qual é o caminho reverso que você vai usar para a sua IA executar. Se você pensa então nos passos reversos e sabe quais são os impedimentos de cada passo, já tem isso mapeado, você tem o quê? Você tem a clareza do que a sua IA tem que resolver. Se você sabe qual que é a tarefa geral que ela tem que executar, você sabe que tipo de ferramenta que você tem que utilizar para isso. Obviamente você tem que conhecer as ferramentas, mas a gente vai avançar nisso ali. Então, se você domina fluxo de trabalho, você tem a base para todo o seu negócio funcionar: precificação, venda e a entrega, ok? E aí é o seguinte. Muita gente tem aquela dúvida de. E o fluxo de trabalho também pode ser utilizado para você entender como fechar um cliente, como precificar. Quer ver? Muita gente tem aquela dúvida de qual que é o jeito certo de fechar um cliente de automação, qual que é o jeito certo de abordar uma empresa e conseguir precificar do jeito certo. Deixa eu só beber água aqui. O que acontece? Galera do mercado de automação, eles têm um certo, vamos dizer assim, uma certa limitação, porque são pessoas que normalmente, por estarem no mercado de automação, elas vão estudar o quê? Automação, certo? Tá errado? Não tá errado. Mas as pessoas normalmente só estudam automação. Elas compram um monte de curso de quê? De N8N. Eu já vi muito aluno meu falando assim: já comprei curso demais de N8N, não consigo avançar. E aí eu penso o seguinte, cara, mas por que as pessoas estão preocupadas, tão preocupadas com aprender N8N se elas nem têm ainda cliente para usar o N8N? Se elas nem têm ainda um cliente para usar o WhatsApp? Porque você vai estar aprendendo ali uma coisa. É tipo você aprender a usar um bisturi sem antes você virar médico, né? Você está aprendendo a fazer a cirurgia se você nem médico é ainda. Então, antes você tem que fazer todo o estudo da medicina, entender tudo, para depois, sei lá, se preocupar em usar o bisturi.
Então é o seguinte, muita gente tem dificuldade em vender suas automações porque elas enxergam demais o mercado como um produto final. E elas não entendem que esse produto final, que é a automação, que é a inteligência artificial, ela só serve para uma coisa na humanidade, para resolver problema do ser humano. Então, a N8N, inteligência artificial, ManyChat, Tomic, só serve para resolver problema. Se não fosse para isso, nem existiria. E aí você tem que entender o seguinte: muita gente não consegue vender automações porque está vendendo a ferramenta, está vendendo o pacote e não está vendendo a solução que o cliente quer. E aí eu vou te mostrar duas diferenças aqui numa reunião entre um cliente e entre um lead e um profissional de automação. Então imagina só que a gente está ali numa reunião entre um profissional de automação e um dono de uma clínica, e esse profissional de automação ele passa a reunião inteira só mostrando o que a inteligência artificial é capaz de fazer. E aí na reunião ele mostra que o N8N ele responde áudio, responde texto, e aí que o Tomic CRM ele tem toda aquela parada, ele mostra um CRM, aí ele mostra isso, mostra aquilo, e mostra o tempo todo o que a inteligência artificial é capaz de fazer. Eu vejo muita gente fechando cliente, tentando fechar cliente assim. Mostra o que a inteligência artificial pode fazer. E aí o cliente está ali todo interessado e boquiaberto e falando, cara, que interessante, nossa. E aí você já está ali, assim, no gás, você fala assim, cara, eu vou fechar esse cliente, ele só tá abrindo um sorriso aqui. Só que chega no final da reunião, o cliente, você vai falar o preço, você dá uma gaguejada, né, porque dá um medo de falar o preço ali, e na hora que você vai falar o preço, o que acontece? O cliente chega e fala assim, não, mas eu tenho que pensar. Não, mas eu tenho que ver com o meu sócio, tenho que ver com a minha sócia. Não, mas o fulano cobra tanto, tá caro, por que você cobra isso tudo? Por que acontece muito isso no final da reunião? Porque, meu mago, na maioria das vezes, você posicionou aquilo que você vende na categoria de ferramenta. Você falou o que a IA pode fazer. Você encantou o cara pelas possibilidades da inteligência artificial e não pelo problema dele resolvido. E aí o que acontece? Quando o cara vai no inconsciente dele entender o seu preço, vai fazer o cálculo se o seu preço vale a pena ou não, ele vai comparar você com o quê? Com tudo aquilo que você mostrou. Você usou as suas próprias armas contra você. Então ele vai imaginar, pô, mas quanto que custa um N8N? Quanto que custa uma ManyChat? Quanto que custa uma OpenAI? Quanto que eu vou ter que gastar de token? Quanto que custa o Tomic CRM? Quanto que custa isso? E aí ele vai comparar os preços, ele já vai começar a calcular preço de ferramenta. Ele já vai começar a calcular quanto que os concorrentes cobram para fazer a mesma coisa, ou seja, uma IA que fala e responde, texto, áudio, imagem. E ele te coloca numa categoria que é chamada de commodity, ou seja, o preço mais baixo ele ganha. E a gente sabe muito bem que esse tipo de serviço não é assim. E a culpa do cliente achar que é commodity é toda sua, porque você se posicionou como commodity. Então, qual que é o jeito certo de você vender para você não passar por isso? Vou te mostrar aqui agora, meu grande Marco. Você vai aprender a fazer as perguntas certas. Lembra que eu te falei? Albert Einstein, descobrir as perguntas e aí ele chega na solução? Ok. Meu grande mago das automações. Se você quer vender automação do jeito certo, você tem que, primeiro, decidir qual tipo de cliente você vai atender. Já anota aí, isso aqui não está no slide, mas isso é muito importante. Decidir que tipo de cliente você vai atender. Ah, vou atender dono de clínica, vou atender dono de imobiliário, vou atender dono de consórcio. Você vai escolher isso. Não sei como escolher. Tem IA para você perguntar, meu Marco, que não falta hoje na internet é formas de você fazer pesquisa para entender o mercado bom para você. E a principal forma é a sua própria mente, a sua própria vida aí para você ver se você tem experiência. Ok. Entendendo o tipo de cliente que você vai atender, você vai entender quais são os problemas que ele passa. E aí você vai fazer as perguntas corretas, que é a paradinha do fluxo do trabalho. Então, vamos lá. Quando você vai fechar um cliente numa reunião, em momento algum você deve mencionar a automação antes de você mostrar o que é automação, por que aquela automação encaixa em certa situação. E aí eu vou te dar um exemplo aqui. Então vamos lá. Imagina que você está na reunião entre você e o Cleitinho. Cleitinho é seu potencial cliente, dono de uma clínica. Aí você chega na reunião, né? E ali você tem que vender para o cliente. O que um profissional de verdade vai fazer? Vamos simular a reunião aqui. Vamos lá. Agora eu vou virar o Cleitinho e o Rafael para mostrar para vocês como que eu lidaria com o cliente numa reunião. Só para você entender a parada e já vai anotando os insights aí. Então vamos lá. Primeiro de tudo, já mostra para o cliente que você vai vender alguma coisa no final. Primeiro, muita gente entra, quer passar uma sensação de não vou te vender nada, no final vende, cria uma situação de surpresa ali. Então, de cara, já chega na reunião, Cleitinho, ó, no final, eu vou te apresentar com certeza o nosso serviço, nossa solução, mas, entretanto, porém, todavia, o que acontece? Eu vou te gerar o máximo de valor aqui, Cleitinho.
Porque se eu te gerar valor, eu tenho certeza que você vai querer contratar o nosso serviço. Então, se você não quiser contratar o que a gente vai te vender aqui no final, você pode sair com o conhecimento que eu vou te passar e eu te garanto, eu também vou sair aqui aprendendo muito. Então, meu objetivo nessa reunião, Cleitinho, não é falar sobre automação, não é falar sobre inteligência artificial, mas sim te mostrar como, de qualquer forma, comigo ou semigo, você pode melhorar, vamos supor, o seu atendimento. Esse é meu objetivo aqui, Cleitinho, porque aí eu aprendo e você aprende. Fechou? Tamo acordado? Só que é o seguinte, no final da reunião, eu vou te pedir um compromisso. Se você não gostar do que eu te mostrar, se você achar que o que eu tô te apresentando aqui não tem valor, eu peço que você me fale. Eu só quero que você faça um combinado comigo, Cleitinho. Não sai daqui falando que eu vou olhar com fulano, vou olhar com ciclano. Não me dá um bolo. Você pode ser sincero. Se você achou caro, se você não gostou, você pode me falar. A única coisa que eu te peço é isso. Beleza? Cleitinho, normalmente, sem graça, vai falar, beleza. Por que que isso aqui é muito poderoso? Porque você já fez ele, já fez Cleitinho de cara no início da reunião, chegar para você e te dar a palavra dele de que ele não vai justamente fazer o que as galera sempre faz, que é falar que vai pensar, vai dar uma voltinha e etc. Então você já colocou o Cleitinho numa situação onde ele vai ter que ser sincero. Ou ele vai falar que não gostou, e também é difícil pro ser humano ser sincero, ou ele vai ter que fechar ali. Então você já colocou o Cleitinho numa situação onde, cara, ele vai dar a palavra dele, ok? Funciona 100% das vezes? Obviamente, nem tudo funciona 100% das vezes, tá? Mas vai funcionar muito bem. Ok, falando isso, você vai começar a reunião. O que que você vai fazer durante essa reunião com o Cleitinho? Você vai entender o problema dele, cara. E você vai mostrar para ele formas dele ter esse problema dele resolvido. Você vai gerar valor para ele nessa reunião. No final, você vai passar o preço, você vai entender como. Então, perguntas que você pode fazer. Quem quiser tirar print da tela e anotar, são perguntas muito poderosas, tá? Primeiro de tudo, entende o problema do Cleitinho, tá? Então, Cleitinho, me explica um pouco mais aí. Explica a situação da sua empresa aí, né? Como que funciona o seu atendimento e o que que você acredita hoje que é o seu principal gargalo, sua principal trava? Ok. Cleitinho vai fazer o quê? Cleitinho vai começar a explicar o negócio dele. Na maioria das vezes, Cleitinho começa a vender a ideia do negócio dele para você. Por quê? Cleitinho tá ali e ele se empolgou com a ideia de poder melhorar o negócio dele, ele vai começar a jogar informação sobre o negócio dele. E ali você tem que ficar muito atento com o que ele vai falar. Ah, então, cara, ó, é o seguinte, hoje o meu maior problema é o seguinte, a gente faz tráfego, né? A gente faz anúncio ali para nossa empresa, só que, porém, entretanto, todavia, chega muito lead desqualificado. Então, meu principal problema hoje é porque o gestor de tráfego, cara, ele não é muito bom não e traz muito lead ruim para mim. Quem já fez tráfego aqui, já teve um cliente que falou isso, já ouviu falar, isso aqui fala demais, tá? Então, ok. Ele fala ali primeiro ponto. Você já identificou um ponto. Cleitinho, deixa eu te interromper rapidinho. Você falou sobre lead desqualificado. Deixa eu te trazer uma curiosidade aqui, Cleitinho. É o seguinte, você sabia que a maioria das empresas, elas acreditam ter leads desqualificados por uma questão, porque simplesmente pelo fato do lead perguntar o preço e não ir embora. Você sabia, Cleitinho? É esse o motivo que fez você achar que seus leads são desqualificados? O Cleitinho fala assim, na maioria das vezes a pessoa chega e pergunta o preço e vai embora. Cleitinho, então eu vou te explicar uma coisa, tá? Isso aí normalmente acontece justamente pela falta da prevenção desse problema. Então, primeiro ponto aqui, ó, já tô anotando uma ideia aqui para te mostrar. Então, já vou te mostrar como que você responde quando o Cleitinho falar que tá chegando muito lead desqualificado. Ok, Cleitinho vai explicar o negócio dele e aí vai falando, ó, o atendimento é assim, assim, assado, a gente tem hoje 3 secretárias, elas estão atendendo, funciona assim, funciona assado. Ok. O que que você vai mapear nesse problema ali? Você vai colocar durante, ou num papel, durante que você está falando, digitando, você até fala, seu Cleitinho, vou estar digitando aqui enquanto você fala, só para a gente ficar alinhado, ok? O que que você vai fazer? Você já vai tentar mapear o fluxo de trabalho dele. O lead vem do tráfego, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso. Então, de cara, logo no início, você já está mapeando um pouco do fluxo de trabalho dele. E as perguntas que você vai fazer vai ser em cima do fluxo de trabalho dele. Essas perguntas que estão aqui são as perguntas padrões normalmente em um fluxo de trabalho de atendimento ou não. Então essas perguntas que estão aqui já são perguntas de engenharia reversa que eu fiz ao longo de anos para atendimento e venda, tá? Então vamos lá. Quantos leads hoje você recebe por dia, Cleitinho? Ah, Rafael, hoje eu recebo 100 por dia. Interessante, Cleitinho, vou anotar aqui 100. Ok. Cleitinho, qual que é a origem desses leads? Normalmente eles vêm do Instagram ou do Google Ads. Ok, beleza. Instagram ou Google Ads. Cleitinho, você tem uma noção de quanto tempo médio de resposta que vocês levam para responder ali o cliente? Cara, não sei.
Não sei. Cleitinho, então já vou te fazer o seguinte. Ó, primeiro ponto, Cleitinho, se você não sabe quanto tempo em média de resposta você tá tendo, muito disso aí pode estar causando o lead desqualificado. Cleitinho, vou te mostrar uma parada que é o seguinte. Você sabia que 71% dos clientes hoje, eles compram da empresa que responde mais rápido? Quer ver? Eu vou perguntar para vocês aqui do chat, vocês respondem com sinceridade. Quem aqui já foi fazer orçamento de alguma coisa para festa, para produto, alguma coisa, algum serviço, produto, e, cara, não tava nem aí para qualidade às vezes. Você quis ali, você deu preferência para quem te respondeu primeiro. Digita um no chat. Só pra gente fazer uma pesquisa do IBGE em tempo real aqui, ó. Olha lá. O Guimarães, o Cássio, o L, TH, o Éder, Vitor. Passei por isso, três empresas que nem responde. Aí já pode ser seu cliente aí, ó. Já pode chamar ela agora, ela vai te responder já contratando seu serviço. Muita gente aqui já passou por isso. E aí, meus magos, saiu uma pesquisa, o próprio Twitter fez essa pesquisa, tá? O que aconteceu? O Twitter fez uma pesquisa para ver esse impacto de atendimento e etc. E saiu um dado que 71% dos consumidores responderam na pesquisa lá que eles compram da empresa que responde mais rápido. Tava lá algumas coisas na categoria: qualidade do atendimento, qualidade do produto, indicação, etc. E 71% das pessoas falaram que tempo de resposta era uma das coisas que mais influenciava. E aí o que acontece? Você já pode usar isso em qualquer tipo de reunião sua, quando o cliente falar que ele não responde na hora ou que ele nem sabe quanto tempo de resposta. E aí você já começa aqui a mostrar automação. Aí sim você começa a mostrar automação, porque você vai usar ela para solucionar problemas. Cleitinho, então você não sabe quantas pessoas hoje chegam. Ó, Cleitinho, já vou te mostrar aqui de cara. Nesse sistema que a gente tem hoje, se tem uma coisa que não falta é metrificação. Todos os leads que chegam aqui hoje no WhatsApp dos nossos clientes, eles são mapeados. Então você está vendo esses 913 leads aqui, Cleitinho? Esses 913 leads que estão nesse sistema são todos os leads que chamaram a gente no WhatsApp. E olha aqui, Cleitinho, se liga na minha tela aqui. Dentro de métricas, a gente consegue ver qual que é o tempo médio de resposta que o cliente está dando. Por que o cliente está dando? A gente consegue ver quanto que o cliente está demorando entre uma mensagem e outra. Por quê? Porque a nossa IA ela responde na hora. Então a gente não precisa calcular o tempo de resposta da nossa IA. Ela vai demorar ali 1, 2 minutos, é totalmente relevante esse tempo, que é o tempo dela gerar a resposta. Então a gente faz um mapeamento ali de intervalo médio de resposta entre os clientes, tá? E aqui a gente tem também a média de mensagem para o usuário. Então a gente entendeu o quê? A gente tem ali 2.581 usuários atendidos nos últimos 30 dias e eles estão ali numa conversa, normalmente tendo 5 mensagens na janela de conversa. Cleitinho, por que isso é importante? Porque isso nos traz dados para a gente tomar decisão, para entender se realmente o lead é desqualificado, para entender se realmente a gente pode melhorar o nosso atendimento. Então, Cleitinho, já fica a dica aqui. Você não vai sair dessa reunião sem mapear de onde vem os seus leads certinho, quanto tempo de resposta você dá e quantos leads estão realmente sendo respondidos. Beleza? Já trouxe a informação para o Cleitinho. Ok, vai continuar com as perguntas. Cleitinho, então tem lead que fica sem resposta? Tem. Quantos? Aí, Cleitinho, vamos supor que ele fala por volta de 20 por dia. Cara, como é um volume grande, a gente tá ficando ali por volta de 20 leads sem responder. Ok, Cleitinho, então você tá perdendo 20 leads por dia. Deixa eu fazer outra pergunta. Quantos por cento de conversão que você tem ali em média por mês? Você sabe? Ah, Rafa, não sei. Então, beleza, não sabe quantos por cento? Quantas vendas você faz no mês? Vamos pegar aqui. Ó, hoje a gente tem ali o procedimento X, custa, né, X reais, e a gente fecha ali por volta de 60 no mês. Ok, então você faz 60 vendas no mês. Se você me falou que traz 100 leads por mês, aí você vai fazendo a matemática ali com ele. 100 leads por dia, 3.000 leads por mês. Se você faz 60 vendas no mês, você tem o quê? 2%? Peraí. 2% de conversão, né? 2% de conversão. Então você tem 2% de conversão. 3.000 leads, 60 vendas, 2% que você tem de conversão. Ok, Cleitinho. Você tem um valor bom de conversão ali. Só que eu vou te falar que sua conversão é até maior. Por quê? Se você pegar, você não está respondendo 20 leads por dia. Vezes 30, 600 leads por mês sem responder. Ok, Cleitinho. 600 leads por dia sem responder, você está perdendo aí 2% de conversão deles. Ok? Então, ou então você pode fazer outro cálculo. Então, sua conversão é 60 em cima de 2.400 leads. Você tem uma conversão de dobro. É o dobro da sua conversão, Cleitinho. Você tem 4% de conversão. Então, eu vou te falar o seguinte, Cleitinho. Você tem 4% de conversão. Se você respondesse os seus leads na hora, com um ticket de 2.000 por dia, por procedimento, o que aconteceria? Você tem 3.000 leads a 4% de conversão e você teria ali
4 vezes 13, 120 clientes. Você dobraria o número de clientes por mês, Cleitinho. Só de responder eles na hora. Cleitinho, eu tô te mostrando que é matemática básica, Cleitinho. Você me mostrou seus números, eu te falei sua conversão, Cleitinho. Você tá perdendo por volta de 120 mil reais por mês. Foi o cálculo que eu fiz, tá, galera? Eu sei que é um número muito grande, mas foi o cálculo que eu fiz. Eu quero que vocês entendam o princípio e não os números, tá? Só pra vocês entenderem os princípios. Então, ele tá perdendo 60 vendas por mês de 2 mil reais. Ok. No ano, Cleitinho, você perde 120 mil vezes 12. Mais de 1 milhão, Cleitinho. Ok. Cleitinho, então, vamos entender o seguinte: você tá perdendo quase 1 milhão de reais por ano, tá? Por quê? Não tá respondendo na hora, não tem mapeamento desses leads, pode estar perdendo muita conversão, então dá para a gente aumentar a sua conversão, dá para a gente aumentar a taxa de conversão, o número de vendas e talvez até melhorando o atendimento, sua agenda ficando lotada, a gente aumenta o ticket médio. Você passa de 2 para 3 para poder encher a agenda do jeito certo. Cleitinho, dá para a gente fazer muita coisa aqui. Vocês estão entendendo, meus magos, que nesse processo a única hora que eu mostrei ferramenta foi para comprovar algo que eu tava falando. Ó, Cleitinho, a gente tem uma ferramenta que faz isso, que é muito importante por conta disso. Em momento nenhum falei de N20. Na hora que eu vou falar pro Cleitinho que, Cleitinho, é o seguinte, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou chegar pro Cleitinho e falar assim, Cleitinho, com base em tudo isso que eu te falei, você tem duas opções agora. Você pode seguir a sua vida sabendo tudo isso. Você tá perdendo X mil por mês, que você tá deixando de ganhar dinheiro, que o seu concorrente tá fazendo automação e você não e seguir sua vida. Eu vou te entregar esse documento pronto aqui pra você, né? Te entrego tudo que eu te falei aqui pronto pra você seguir sua vida. Ou você tem a segunda opção, Cleitinho. Você pode seguir a sua jornada agora. Você pode continuar com a sua clínica, faturando muito mais, tendo a nossa ajuda. O que a gente vai fazer? Imediatamente, nós vamos mapear todo o seu fluxo de trabalho. Nós vamos entender como que o seu agente de inteligência artificial vai ter que atender. Nós vamos colocar rastreador de métricas nele, nós vamos entender quantas mensagens está recebendo por dia, qual que é o tempo médio de resposta, para a gente poder mapear e tomar decisões até para marketing, tá? Nós vamos colocar ali, com certeza, o atendimento bem humanizado com inteligência artificial, e a sua inteligência artificial, ela vai entender áudio, texto e etc. Por quê, Cleitinho? Para ela conversar com o ser humano assim e não perder nem um pouco da qualidade do atendimento humano. Cleitinho, tudo isso é uma previsão de te gerar aqui por volta dessa conversão que eu te falei. Vamos supor, então você vai gerar ali, para um número ficar mais realista, 300 mil a mais por ano para o Cleitinho. Cleitinho, eu estou falando de um potencial de 300 mil a mais por ano. Ó, a gente tem um serviço aqui que a gente vende, é um serviço personalizado. A gente não vende automação para qualquer um, a gente está aqui para realmente gerar resultado. Cleitinho, o que eu quero é chegar no final do ano e gerar 300 mil reais a mais para você no final do ano. Eu não tô aqui para fazer automação. Eu sei que tem muita gente no mercado que vai vender automação. E a galera entende muito de técnica, mas a gente entende aqui é do seu negócio, Cleitinho. É por isso que é importante você estudar o negócio dele. Por isso que aí o Éder pode, por exemplo, usar essa argumentação no mercado de informática lá, no mercado de gamer. Então, você entendendo o mercado, fica muito mais fácil você fazer tudo isso. Ok. Então, Cleitinho, o que eu tô te falando é sobre 300 mil a mais por ano. Ó, você já deve estar perguntando o preço, e eu já vou te falar que a nossa precificação é com base no potencial de resultado. Porque a gente entra aqui é literalmente para gerar mais dinheiro para você. E a gente acredita que se a gente gera mais dinheiro para você, a gente gera lucro, você não tem problema nenhum em pagar, certo? Então o que eu vou fazer? Ó, Cleitinho, como tem um potencial grande, e a gente trabalha como se fosse um comissionamento aqui, vamos beiar o risco. Ao invés de eu cobrar 10%, que é o que normalmente a gente cobra, né? A gente vai cobrar 5%, vamos dividir esse risco, e a gente vai cobrar 15 mil reais pela implementação dessa automação e mais um valor para manter a manutenção. Só que é o seguinte, esses 15 mil você vai dividir em 12, ok? Você vai dividir em 12 vezes. Então você vai pagar esses 15 mil parcelado em 12 ali, você vai pagar 2 mil. Vai pagar o quê? É 2 mil por mês, 2.250, tá? Parcela 12 vezes no cartão. E eu te pergunto, Cleitinho, limite é um problema para você? Ah, Rafael, tem que ver. Aí você já começa a negociar limite. A gente entra nesse ponto uma outra hora, ok? Essa parte de negociação que já é uma outra área que vai se abrindo aqui. Ok. O que você está fazendo aqui? Na hora que você precificou o princípio que eu quero que vocês entendam, esquece esses valores que eu falei, é só vocês entenderem o princípio. Você precificou em cima do valor que você pode gerar. Então, Cleitinho não tá mais, a cabeça dele já tá pensando no potencial financeiro. Cleitinho já tá pensando lá no final do ano, com 300 mil conto a mais, é viajando pra praia com esse dinheiro. Ele já tá pensando na outra clínica que ele vai abrir. Então, ele não tá pensando mais na ferramenta que ele tem que contratar, nos 150 conto que ele vai ter que pagar na Minichat. Ele não tá pensando mais nos 97 reais por mês ele que tem que pagar na outra ferramenta. Ele tá pensando já nos 300 mil. Então, quando você fala 15, fica muito mais fácil para ele raciocinar em cima disso. E aí, o que você faz? Ali agora é partir para baixo.
Então, durante a reunião, meu Marco, o seu grande papel ali é mostrar para o Cleitinho que você sabe resolver o problema dele, e é esse que é o mais importante, e a automação vai entrar como ferramenta para isso. Beleza? Ok. Vamos supor então, vamos simular para a gente avançar na jornada, vocês entenderem como funciona o negócio de automação 360, vamos avançar na jornada. Então vamos supor que, pô, tudo deu certo, fechou com o Cleitinho. Qual que é o seu próximo passo agora? É entregar esse serviço. Por quê? Entregar esse serviço vai garantir que o Cleitinho te pague a mensalidade em dia, não reclame e ainda vai te indicar para outras pessoas. Então você começa a abrir um potencial de exponencializar o seu negócio ali. Então, seu próximo passo agora é fazer com que o Cleitinho tenha resultado mesmo e te indique para outras pessoas e mantenha te pagando. Por quê? Você começa a ter uma carteira de clientes pagando todos os meses. Ok. Qual que é o próximo passo então? Nós vamos entender que agora. Deixei aqui alguns argumentos que era sobre aquela pesquisa que eu tinha falado. E aqui agora, né? Próximo passo vai ser você montar toda a estrutura para que Cleitinho possa ter a automação dele implementada. O que você vai fazer, meu mago? Agora que você já fechou o cliente e o cliente já está ali entendendo o que você pode gerar de valor, seu próximo passo é desenhar a sua automação. O que você vai desenhar para ele? No Tomic aqui a gente tem uma ferramenta, vou usar ela de exemplo. Então, o próximo passo é você desenhar o fluxo de trabalho para antes de você montar a automação, você executar com base na sua arquitetura. Então, antes disso, tá? Antes disso, pega do seu cliente ali, tá? Você vai pegar todas as informações, vai coletar um briefing. O que é briefing? Briefing nada mais é do que uma entrevista de perguntas, respostas, de dados que o cliente tem sobre o negócio. O que é seu público-alvo? Que tipo de produto que você vende? Qual é o preço do seu produto? Qual é a região que você atende? Então, briefing é basicamente você pegar informações para você ter clareza sobre o negócio dele. Então, você vai pegar um briefing ali, vai colocar ali aqui dentro, né? E tudo isso vai servir para você treinar sua inteligência artificial depois, ok? Pegou o briefing, aí você já tem boa parte de dados para você responder no seu fluxo de trabalho. Então vamos supor, vai atender um dono de uma clínica. O que você precisa entender? Primeiro passo, vamos lá. Lead vem de um anúncio. Você vai ver o poder de desenhar isso aqui na hora de fazer uma automação, tá? Lead vem de um anúncio. Ok. Depois que ele vem de um anúncio, ele cai no WhatsApp, tá? Cai no WhatsApp. O que está acontecendo? Atendente vai receber. Se eu escrever errado aqui, não liga não, só para a gente não perder muito tempo. Ok, atendente vai receber. Aqui, a atendente, então, vai ter que ver que se é cliente já ou não. Ela vai ter que tomar essa decisão. Decisão, é cliente já ou não? Se sim, ela vai fazer o quê? A abordagem X. Aí, para a gente não ficar muito tempo aqui, eu vou simular algumas paradas. Vai fazer a abordagem X. Se não, ela faz a abordagem Y. E aí, ela vai executando essa parada aqui. O que você vai fazendo? Você vai desenhar aqui, é basicamente o fluxo de trabalho. Você não está fazendo automação aqui ainda. Você está desenhando, uma engenharia para você entender. Vou colocar aqui, ó, Cleitinho. Para você entender o que a sua automação tem que fazer depois. No próximo passo, quando você for criar a sua automação, você vai criar automação que o quê? Que vai executar esse trabalho aqui com maestria. E aí é que vem o nosso próximo ponto: sistema de treinamento. O sistema de treinamento, que é o pilar número 2 da nossa metodologia, é tudo que é necessário para que você tenha os agentes de inteligência artificial executando aquele fluxo de trabalho, de coletar dados, de responder do jeito certo e etc. Então, sistema de treinamento são todas as informações e dados, ferramentas e recursos que você tem em mãos para você poder fazer uma inteligência artificial executar um trabalho com maestria. Ou seja, é o conjunto de ferramentas. Aí sim, sistema de treinamento é onde você começa a trabalhar com inteligência artificial. Só que até então, tudo que você fez foi estratégia e negócio. E aí eu te falo, o profissional que domina daqui para trás, daqui que eu vou falar para trás, ele é muito mais valioso do que o profissional que domina só daqui para frente, que é a maioria do mercado. A maioria do mercado de automações domina só daqui para frente, mas não domina nada do que eu falei anterior, que é fluxo de trabalho, entender de problema, entender de preço, entender disso, entender daquilo, gargalo. E aí faz o quê? Vende automação que não resolve problema, só automatiza. E aí é por isso que o mercado fica queimado, é por isso que vem gente vendendo automação por 2.000. A partir daqui em diante, quem domina só isso, fica para trás. Só que a partir do momento que você domina isso aqui do jeito certo,
você vai ver onde a magia acontece. Então vamos entender como que o sistema de treinamento ele se soma com o fluxo de trabalho? Então vamos lá. O que é informações e dados? Informações e dados, tá? É tudo aquilo que você tem de dados sobre a empresa. Isso aqui vai ser utilizado para você treinar a sua inteligência artificial. Então é o briefing da empresa, público-alvo, o FAQ, o fluxo de conversa, produtos e etc. Para que serve isso aqui? Hoje a gente tem uma ferramenta, vou dar de exemplo aqui agora, tá? Não, na OpenAI é nossa ainda não, a gente não comprou ainda não. É o Atomic Chat, tá? Que é o seguinte, você pega essa ferramenta aqui e joga dentro dela todo esse briefing, perguntas e respostas, fluxo de conversa, explica como que a sua ferramenta tem que atuar e ela vai criar um texto de treinamento. O que é esse texto de treinamento? Deixa eu pegar aqui para você um nosso, tá? A gente tem esse agente aqui. Esse texto de treinamento é uma instrução para o seu agente de inteligência artificial atuar. E aí, dentro dele, você vai ter todo um mecanismo para quê? Para a sua inteligência artificial saber o que responder. Então, aqui tem informações sobre o negócio, né? Você é uma inteligência artificial que vai atender X e assado, né? Ó, como identificar e responder, protocolo de atendimento para alunos. Então, aqui eu explico tudo sobre o meu negócio. Esse prompt aqui, você não precisa hoje em dia escrever ele na mão. Hoje em dia tem ferramentas que fazem ele para você. Você pode fazer muita alteração na mão, obviamente, mas você escreve ele como? Você joga toda a informação do negócio e a própria inteligência artificial, ela vai fazer o trabalho de criar um texto de treinamento para poder responder o cliente do jeito certo, tá? Me perdoe a ignorância, o que é Atomic? É uma plataforma de vocês, uma espécie de front-end que intermedia outras plataformas, os dados dela fica onde? A segurança dos dados. Tá. O Tomic é justamente um front-end de N8N, vamos dizer assim, tá? Então, ele é um sistema operacional de agente de inteligência artificial. Então, por exemplo, a gente tem aqui a nossa IA atuando, certo? Todos esses bloquinhos verdinhos aqui são comunicações com o nosso sistema, que a gente usa o Supabase, que é um banco de dados ali, tá? Então, aqui a gente tem o nosso agente de IA. Onde ela opera aqui, por exemplo? A gente tem ali um banco de produtos, tá? Então, a gente tem lá no sistema banco de produtos. E a nossa IA, ao invés de a gente ter que treinar ela sobre cada produto, a gente disponibiliza para ela a área de consulta. Então, quando ela tiver que falar de um produto, ela vem aqui, pesquisa os nossos produtos, lê como se ela estivesse vendo na prateleira de produto, vê os produtos que estão disponíveis, todas as informações que estão dentro dele aqui, e depois ela devolve para a inteligência artificial. E ela consegue também fazer o contrário, ela consegue fazer um agendamento, registrar um agendamento. Ela consegue também registrar um lead. Então, por exemplo, aqui, todos os leads que for entrando aqui na inteligência artificial, ela vai colocando lá o WhatsApp, vai colocar se foi vendido, se não foi, vai trazer informações, vai fazer a gestão desses leads, para você ter uma clareza do que a sua inteligência artificial está fazendo. Então ela vai movendo os leads para novo lead, novo interessado, em negociação, venda fechada e etc. E tudo isso vai estar atrelado a ferramentas, que é o segundo pilar do sistema de treinamento. É você entregar ferramentas para a sua inteligência artificial trabalhar. Então já pego aqui a visão, a gente desenvolveu uma metodologia única que significa que chama, tá? Não sei o nome, mas é basicamente você inserir inteligência artificial verificadora de trabalho. Eu inventei aqui agora. O que ela faz no fim das contas? Você tem uma IA que responde normalmente, e no fim de um fluxo, você tem uma IA que vai estar trabalhando e analisando toda a conversa. Ela vai ver se tem que adicionar o lead no CRM, ela vai ver se tem que extrair um e-mail e colocar lá no sistema só o e-mail para ficar o e-mail do cliente salvo e depois não ter que pedir de novo. Ela faz todo um trabalho de tipo assim, o e-mail, o cliente informou o e-mail, então eu já vou pegar o e-mail e já vou colocar aqui nesse campo. Na próxima vez a gente já sabe o e-mail, não precisa perguntar mais. O cliente ele avançou na etapa de compra, ele falou que tem interesse nesse produto, então eu vou pegar nesse campo e falar aqui, ó, esse cliente tem esse interesse aqui. Então eu já posso ficar de olho que esse é um lead qualificado. Então, essas inteligências artificiais no final fazem isso, tá? E ela já interage com a ferramenta assim. Então, aqui, ó, ele tem adicionar lead, remover lead, ele consegue realizar ações através desse sistema. E aí você vê, ó, como que é fácil hoje você ter um agente desse. Por isso que eu falo, cara, hoje em dia, e essa é a nossa missão, você precisa se preocupar mais com o fluxo de trabalho do que com esses outros pilares que eu vou te mostrar. Você vai aprender, é bom você saber o que você está fazendo, mas você precisa se preocupar muito menos com isso do que antigamente a galera preocupava. Porque só se liga aqui como que é fácil você ter uma implementação de um agente desse. Ó, vai seguir o passo a passo, ok? Aqui você conecta o seu ManyChat, por exemplo, e olha isso aqui, meu mar. Você vai clicar em Instalar Workflow. Hoje a gente tem só 4 templates, são só exemplos, a gente vai ter muito mais. Vou colocar aqui um template para imobiliária. Vou clicar aqui em instalar.
Na hora que eu clico em instalar esse workflow, tem todo o sistema, você colocar as credenciais ali, etc., ele já vem com um agente de inteligência artificial. E o que que esse agente tem de interessante? Além dele já ter toda a integração com o nosso sistema, olha aqui, ó. Ele já vem com o Supabase conectado, ele criou a credencial do seu Supabase, que é o do seu próprio sistema. Ele já vem com o ID de organização, que é um dado necessário para puxar. Ele já vem puxado aqui, tá? Já vem tudo configurado. E além disso, ele vem com o mais importante, vem com o nosso know-how, onde a gente já entende qual que é a melhor forma de um agente de IA trabalhar. Então ele já vem aqui, por exemplo, com todo um controle de fluxo. Olha lá, olha o que que ele tem aqui. Ele tem um gerenciador de memória, tá? Ele vai fazer um summarize aqui só para pegar as duas últimas memórias que são as mais importantes. Vai ver as duas últimas mensagens e vai analisar se tem que adicionar, atualizar, remover um lead. Ele vai fazer a gestão dos leads, ok? Então aqui a gente tem o Chat Memory Manager, uma inteligência que só vai atuar depois que responder o lead. Então você não perde tempo da sua IA responder para ela ter que ficar parando olhando o sistema nem nada. Ela faz isso depois, não tem problema o sistema ter um atraso de 2 minutinhos, 1 minutinho ali. Então ela pode ter tempo, calma, e depois o lead pode mandar uma nova mensagem e vai, né, seguir aqui. Então a gente já tem no nosso sistema as inteligências artificiais prontas. Você só vai se preocupar em quê? Em colocar suas manichets, o Marco falou manichet ali, suas credenciais e vai instalar. No caso, só no manichet ou pode ser outras? Pode ser outras, tá? Você pode usar Evolution, ZAPI e etc. Aí é que vem a importância de você ter ali o curso de N8N para você aprender a trocar esses nodes. Por que a gente só faz na manichet hoje? Por conta de parceria, a gente vai ter Evolution e outras coisas também, tá? Mas por conta de ser API oficial. A gente não gosta de recomendar API não oficial, que é o caso de Evolution, API, etc. Por contas de banimento, problemas que dá e etc. Assim, é muito. Cara, é muito chato, tá? Dá trabalho para nós, dá trabalho para vocês, dá dor de cabeça, dá prejuízo. Então a gente gosta de colocar só API oficial, ok? Então, beleza. Ferramentas é um dos outros pilares importantes para você ter na sua inteligência artificial para ela poder executar o trabalho dela com maestria. E tem também os recursos, tá? Recursos, o que que eles são? Recursos dentro de uma inteligência artificial são coisas que a sua inteligência artificial tem. Eu vou colocar um exemplo na minha aqui, ó. Que são, por exemplo, eu vou pegar um novo lançamento do N8N, a gente já vai ter aula sobre isso, que se chama Guardrail. O que é o Guardrail? Guardrail, tá? É como se fosse um segurança da IA. Ele pega aqui, tá? E ele vai analisar a interação antes de enviar para sua inteligência artificial mesmo e vai ver se aquela é uma mensagem segura para ser enviada para a inteligência artificial. Então, no meu caso aqui, eu tenho um guardrail para identificar IA. Então tá aqui, ó. Você é o protocolo de Turing, uma IA especialista em análise linguística e detecção de padrões sintéticos. Sua única função é analisar a conversa em tempo real para determinar se o interlocutor é humano ou inteligência artificial. Então, por exemplo, eu tenho um recurso na minha IA para evitar que ela fique conversando com outras IAs e eu tenho aquele prejuízo que eu falei que eu tive lá atrás de $800, que foi o caso da minha IA ficar conversando com outra. E aí ela trava o fluxo se o guardrail não passar. Outro recurso que eu tenho também. Vamos pegar aqui, ó. Deixa eu pegar outro recurso. SA não tem. Aqui, ó. Outro recurso que eu tenho aqui é um detector de intenção, tá? Detector de intenção é basicamente o quê? Eu tenho. Em vez de eu ter uma IA que faz suporte comercial, dá suporte técnico, como a nossa empresa tem muitas áreas, tem um aluno que já é aluno, já comprou todos os produtos, não vai comprar mais nada. E ele precisa de suporte para as ferramentas, ele precisa de suporte para as nossas aulas. Então a gente tem uma IA completona só sobre suporte técnico, que domina o Tomic CRM, o N8N, ele tem a documentação de Manichat, Supabase e etc. Então, o que esse recurso ele faz? Ele vai identificar a intenção do aluno, do usuário, e vai mandar para a IA certa. Assim a gente pode ter uma IA focada somente num trabalho, tá? Tudo isso aqui são recursos que a gente oferece numa inteligência artificial. E aí vem o terceiro pilar que comba com isso aqui. O terceiro pilar é o sistema multi-agente. Sistema multi-agente é justamente você ter ali várias inteligências artificiais atuando, tá? Em conjunto, onde cada uma executa seu trabalho e você sai daquele nível de ter uma IA limitada, de você ter uma inteligência artificial que só faz uma coisa e você começa a ter um time trabalhando. Uma IA faz a segurança, outra IA faz suporte, outra IA faz o comercial, outra IA adiciona o lead no CRM, outra IAzinha ali pega o e-mail. Não, Rafa, mas aí não fica muito caro?
Não, porque elas nem sempre são acionadas. Quando você faz a administração do seu fluxo de jeito certo, elas vão sendo acionadas do jeito certo, ok? O sistema multiagente é o quê? O sistema multiagente é onde você vem ali aprender lógica, tá? Cara, tudo isso que eu tô te mostrando aqui, tudo isso que eu tô te mostrando aqui, cara, a gente vai fornecendo para você essas peças, como se fosse um Lego no nosso sistema para você ter, tá? Muito em breve você vai ter uma IA, uma inteligência artificial lá para escrever seu próprio prompt, tá? Direto no seu fluxo. A gente já tem uma IA que escreve prompt, mas essa IA vai escrever prompt direto no seu fluxo. Ela vai ler o seu fluxo de N8N, vai trocar o seu prompt direto nele e vai também poder trocar as peças do seu fluxo. Ou seja, muito em breve, aqui dentro da nossa comunidade mesmo, você não vai nem precisar se preocupar com essa parada de sistema multiagente, etc. Você joga lá o que você quer colocar. Quero colocar um agente que vai fazer análise de sei lá o quê. O nosso próprio sistema vai montar para você isso ali. Então, ou seja, você vai fazer toda a parte estratégica, fluxo de trabalho, vai entender as peças, tem curso qualificatório, tem tudo isso para você entender, né, como que você vai executar essa função. E aí sim a inteligência artificial ela entra trabalhando para você nesse quesito, ok? Então, vamos entender só um pouco qual que era a antiga forma de fazer automação, para vocês verem o que é o patamar que vocês estão vivendo hoje, tá? Então, antigamente, essa era a forma de você fazer IA. Então, vamos lá. Você tinha ali uma API de WhatsApp, tá? Que é a ManyChat, ZAPI, Evolution, etc. E aí você tinha que usar ela separada. Aí você tinha o N8N, que é o orquestrador de workflow, que é isso aqui, tá? Você tinha ela ali para trabalhar, e aí você tinha que ter todo o trabalho nela de forma individual. Aí você tem ali eu coloquei esse OpenAI aqui, que é a inteligência artificial. Você tem a parte do prompt, para você ficar gerenciando, você tem que ficar trocando prompt, tem que ficar analisando prompt, etc. Tinha mais uma área para você trabalhar. E ali ainda, cara, antes de existir Tomic, você tinha que ter o quê? Você tinha que ter um CRM, um ERP, um banco de dados, aí era Vector Story, esses nomes complexos, um monte de coisa, banco de dados, para sua inteligência ficar consultando um monte de ferramenta diferente, para ela ficar trabalhando um monte de ferramenta diferente, e era o quê? Um monte de aba no Google Chrome, para você poder trabalhar com inteligência artificial do jeito certo. E aí o que acontecia? Um monte de ferramenta, ficava muito caro e etc. E ainda para você gerenciar os seus clientes, você ainda tinha que ter um ClickUp, um Slack, um Trello. Aí tinha que ter um DocuSign para assinar documentos, tá? Então você tinha tudo isso para você poder fazer automação. Quer dizer então que hoje você não precisa mais usar essas ferramentas? Não. Mas como que a gente reinventou o futuro aqui para você? Então hoje você tem ali, imagina o Tomic, ele é um ser humano, tá? Então o Tomic ele é um sistema, tá? Que vai pegar todas essas ferramentas e ele vai usar essas ferramentas para você, vamos dizer assim. Então, o Tomic toma conta de todas as ferramentas para você, N8N, ManyChat, você coloca só suas credenciais lá e a gente mesmo no nosso próprio sistema vai te entregando as peças como se fosse um Lego para você montar. E o próximo passo agora com a nossa inteligência artificial que vai ser lançada, ainda vai ter uma IA para poder ler seu fluxo, trabalhar no seu fluxo e etc. Então, aqui você tem como se fosse um Tomic, um único sistema, e dentro dele você faz tudo, cara. Você gerencia seus clientes, então aqui dentro tem seu próprio Trello. Você coloca lá seus contratos, então aqui tem um exemplo, ó. Eu coloquei dois contratos de exemplo aqui, contrato 1, contrato 2. Você registra setup, registra recorrência, registra ali o valor. Você coloca quando que é a seu próximo pagamento, tem lá início, término, e aqui você pode fazer a gestão financeira dos seus contratos. Você pode fazer a gestão dos seus clientes também nesse mesmo lugar e ver todas as tarefas que estão atreladas a ele. Então aqui tem processos em andamento. Aqui você tem seu próprio Trello. Olha lá. Você faz seu onboarding, ele fica vermelho quando está atrasado, para você ver que tem tarefa atrasada. Aqui você faz o planejamento das automações. Ah, beleza, já fez o planejamento? Com um clique, olha isso aqui, ó. Tum, um clique, você está de volta no sistema. Você precisa de conhecimento? Olha isso aqui. Você precisa de conhecimento? Você vai aqui em trilhas, ó, trilhas. Quero aprender sobre a Noituen. O Rafa falou tudo isso, mas eu não quero ficar refém do Rafa, não. Eu quero aprender Noituen eu mesmo. Você tá doido? Aqui mesmo. Você não precisa sair da nossa plataforma. Aqui mesmo você tem, olha aqui, introdução a Noituen, construção de fluxo através de lógica, tipos de instalação. Vai vendo os módulos aqui, aí você tem ali os gatilhos e fluxos do N8N, as condicionais e isso aí que você viu, manipulação de dados, controle de fluxo e manipulação de itens, introdução a APIs e requisições web. O que são isso? Isso aqui são todos os blocos individuais do N8N para você estudar cada um deles. E isso aqui é o quê? É basicamente para você entender cada peça.
Porque eu sei que tem gente que tá pensando, ele quer deixar a gente refém pra gente ter que ter tudo dele. Não, por quê? Aqui você tem curso de N8N, você pode fazer por sua conta lá, montar sua própria lógica, são mais de 8 horas só de N8N aqui para você poder assistir, e você aprende a ferramenta. E além disso tudo, você ainda tem a nossa metodologia completa, pilar um, pilar 2, pilar 3, de forma muito mais completa, para você poder estudar e aprender lógica, tá? Então ali tem tudo num lugar só, beleza? Então você faz a gestão do seu cliente nesse mesmo lugar, gerencia suas ferramentas nesse mesmo lugar e ainda estuda nesse mesmo lugar, ok? Então, meu mago, com todas essas informações que eu estou te passando aqui, você tem duas opções aqui, tá? Opção número um, quebrar a cabeça sozinho, pegar essas informações. A aula vai ficar gravada lá no YouTube, você pode assistir, pegar o slide. A gente libera o slide para vocês amanhã no grupo, tá? Você pode pegar todas as informações que eu falei, a gravação, e estudar no 8N por conta própria, e estudar fluxo de trabalho por conta própria, e aprender a precificar do seu jeito, tá? Ou você tem uma segunda opção. Nesse tempo de 1 hora e meia, 2 horas aqui, a gente não consegue te ensinar tudo sobre fluxo de trabalho, as infinitas maneiras que tem, estratégias para você poder arquitetar fluxos, diagnosticar erro em automação. A gente não consegue te passar todas as informações, afinal são anos de experiência compilado em algumas horas de conteúdo, mas não dá para fazer tudo isso em uma aula, né? Então, aqui dentro, né, dessa oportunidade que eu vou te mostrar, você vai ter o quê? Você vai ter o direcionamento, você vai ter uma comunidade, você vai ter suporte, ferramenta e etc, tá? Então, segunda opção que você tem aqui dentro é ter a nossa ajuda, seguir a nossa caminhada e vir com isso aqui, ó. Tudo que a gente criou hoje para você, meu mano, é o seguinte: foi para fazer você se tornar um profissional de automações, ok? A gente já viu nesse mercado que tem muita gente estudando no 8N. Aceita pagamento em PC Gamer? Mandam para nós aí, ó. Aceita, ué. Manda para nós, passa o endereço. É, então a gente tem ali tudo hoje para te tornar um profissional. Tudo que a gente faz não é para te encher de conteúdo de N8N, não é para lotar sua cabeça de conhecimento técnico. O que a gente criou hoje, cara, eu vou mostrar para você entender que isso aqui tem muito estudo por trás. Eu não posso ficar parado aqui, ó, senão a galera pega, né? Os concorrentes pegam. Isso aqui é um mapeamento de anos de conhecimento do mercado, tá? Vou dar um zoomzinho aqui, depois a gente corta na gravação, só para vocês, tá? A gente tem aqui as dores do mercado, a gente tem as dores do profissional de automação, das pequenas e médias empresas. Pode tirar print à vontade, tá? A gente mapeou todas as dores dos profissionais, das empresas que querem implementar automação. Então, por exemplo, as empresas de automação, elas têm muito problema com cobrança, então elas procuram muita automação de cobrança, elas têm muito problema com resposta lenta, elas têm muito problema que as empresas que já têm IA têm problema também. Tem gente que acha que a empresa já tem IA, não dá para vender. Eu já vi empresa que já tem IA e quer contratar o serviço de um profissional para melhorar e paga mais caro por esse profissional do que pelo anterior. Que é o seguinte, a IA faz um monte de coisa, mas não faz o handoff para um ser humano. Então, tudo isso aqui, ó, a gente tem mapeado, a gente ensina nas nossas metodologias. Ou seja, cara, aqui tem anos de estudo, tá? O nosso método ele foi compilado a partir de muito. Eu já dei mais de 300 mentorias individuais com aluno, mapeei diversos negócios, tá? Já conversei com diversos profissionais. A gente está aqui desde 2022, eu sei que não é muito tempo, mas nesse mercado, é desde o início desse mercado de IA, né? E a gente tem muita informação para te passar. Então, tudo que a gente te entrega aqui hoje é para te tornar um profissional. E aí a gente tem um elo que conecta todos esses produtos, que é a área de gestão de clientes, o sistema operacional de agentes e a parte de integrar com o N2N, tá? Então a gente tem 3 produtos hoje. Sistema operacional de agentes, que é o CRM, agenda, etc., com sistema de treinamento e tudo mais. A gente tem a parte de gestão de clientes, que é como se fosse um Trello, é tipo um ClickUp que você tem ali para gerenciar os seus clientes, gerenciar contrato, lá dá para você subir arquivo aqui, ó, banco do cliente, você pode subir arquivo. É tipo um Google Drive aqui, ó. Você vem aqui, sobe o documento, tá? E aí você pode colocar documentos aqui do Google Drive, pode subir e você ter seu próprio Google Drive. E a gente tem a parte que a gente está evoluindo agora muito, né? A parte que a gente vai focar agora, tá? Que são as integrações com inteligência artificial, que é onde a gente está entrando aqui agora, junto com a IA integrada nesse sistema. Já temos um protótipo aqui bem básico, começando um assistente de IA interno para tirar dúvida e etc, tá? E a gente vai começar a trabalhar agora com a IA fazendo, como é que fala? Prompt para você. E o terceiro elo, ó, o elo que conecta esses 3 produtos. Qual que é o elo que conecta esses 3 produtos? Vou dar um zoom bem nele aqui
que é o seguinte: método empresa com inteligência artificial humanizada, tá? O método empresa com IA humanizada é o nosso método, tá? Que te ensina tudo da parte estratégica, fechamento de clientes e etc, para você usar todo esse ecossistema de forma profissional. Ou seja, saber fazer negócios. Então a gente tem essa metodologia que junta tudo aquilo que você viu e é por ele que você começa consumindo para você aprender a fazer a porra toda do jeito certo, ok? Muita gente pergunta, por onde eu começo? É muita coisa. Método empresa cunha humanizado, ok? Então vamos lá. Que tipo de resultado a gente já gerou com tudo isso aqui? Esses depoimentos que você vai ver são alunos que tiveram esse tipo de resultado sem os 3 produtos que eu falei: Agente OS, o sistema operacional de agentes, a gestão de clientes e a parte de integração com o End-to-End. Esses alunos aqui tiveram resultados somente com as nossas metodologias, somente com os nossos cursos. Rafa, mas como assim? Por quê? Porque esses 3 produtos a gente que lançou esse mês. Esses 3 produtos de agente, etc., a gente está testando tem 3 meses, a gente lançou oficialmente esse mês. Então eles tiveram esses resultados que eu vou te mostrar sem essas ferramentas. Agora imagina vocês com esse conhecimento mais essas ferramentas. Então vamos lá. Um aluno fechou um contrato de R$ 7.000 e o que eu quero te mostrar aqui, meu grande mago das automações, é: pela primeira vez me sinto muito confiante, sempre sabendo que tem uma solução forte que as empresas precisam. Eu não quero te mostrar somente a parte financeira. É isso aqui, ó. Os alunos vendendo coisas que realmente funcionam, vendendo produto de verdade, não enganando os outros, ok? Outro assinou um contrato de R$ 15.000, tá? Outro, olha isso aqui, cara, com a estratégia que a gente ensina. Ele foi, olha, é por isso que eu falo, olhar estratégico. Fechou com uma única clínica, 13 especialistas ali, R$ 5.000 por agenda, R$ 1,5 mil por mês por agenda. Só você multiplicar, cara, 13 vezes 5, 65 mil, 13 vezes 1,5, 19.500 por mês de recorrência, tá? E já estava engatilhando outro cliente ali. Esse outro aluno fechou um contrato de 68 mil anual, dividido em 12, né? Então ele recebe por mês ali. Fechou um contrato anual de, já garantido um ano, R$ 68.000. Luizão fechou o primeiro cliente ali de 8 mil na lata. Primeiro cliente já foi R$ 8.000, tá? Teve um aluno também que decidiu implementar automação para o próprio negócio. Aí, ó, Éder. Ele começou implementando automação para o próprio negócio. Ele vende e-books, já tinha um negócio lá de e-books, de receita de bolo sem glúten, etc. E tá aí 68 vendas em um único dia usando automação com as metodologias que a gente ensina de agente de IA e etc. O que eles têm em comum? Nenhum deles era programador, tá? Tem alguns que provavelmente podem ser programados, mas a maioria não é, tá? Mas eles tinham uma coisa em comum. Eles tinham o mesmo método, a clareza que a gente passa ali dentro e, obviamente, eles executaram. Não é só ter método, a ferramenta, etc. Executaram, participaram das aulas. A gente tem aula toda terça-feira, tá, com o Alecão? Uma vez a cada 15 dias a gente tem uma mentoria comigo também. Então, assim, coisa que não falta aqui é suporte, aula, tendo Discord para você tirar dúvida em tempo real. Enfim, coisa disponível para você ter suporte, ser humano para você ter contato, não falta aqui. Por mais que tenha a gente é uma empresa de IA, você tem ser humano para te atender, para te ajudar, para te direcionar. Beleza? Então é o seguinte, meu mago. Eu tenho uma proposta para você aqui agora. Tudo isso que eu te mostrei é um produto único, tá? Vou te vender isso aqui agora em um produto único. E se você entrar para nossa comunidade que envolve educação, software, suporte e etc., tudo em um pacote só, já vou te mostrar os itens que você vai estar comprando aqui, você vai ter um bônus especial, tá? Então vamos lá. O que você vai levar hoje? Tomic Chat, que é a ferramenta para criar prompt para você. O valor dele anual, tá? É 1.297, 87 no caso, tá? Se eu entrar aqui, lp chat.tomic.ai, você pode ver o preço dele, tá? Vai ser exatamente isso por ano. O Tomic AI, teste grátis agora. Se você pegar aqui o anual, começar no Unlimited, o plano Unlimited, que é o que você vai estar levando aqui, 1.284, tá? Então esse é um dos produtos que a gente tem. Criar o prompt para você. Tomic CRM, o plano Pro, 1.200, é 1.497, tá? No caso, 1.497 anual. Se você vier aqui também, LP, CRM, Automatic Labs. Vamos vir aqui, pega aqui o anual, tá? Ativar plano Pro, você vai ver que é 1.497 também, olha lá, ó. 12x de R$ 154 o Tomic. Beleza? Outro produto que a gente tem é o Tomic Templates. O que é o Tomic Templates? O Tomic Templates é a nossa biblioteca completa de templates, onde a gente tem todas as ferramentas. O Tomic Chat está um pouco lento aqui hoje, mas aqui dentro tem todos os templates. Ah, apareceu ali, ó. Todos os templates que a gente já criou. Você vai chegar aqui,
A gente tem um implementador de templates. Todos os nossos templates vêm com implementação guiada, tá? Ó, vai clicar aqui em importar no Atomic Flows. E você tem uma IA. Esse aqui é o protótipo que a gente já desenvolveu. Para você ver que a gente já tem um protótipo do que vai criar a prompt. Você tem uma IA que você conversa com ela e ela te ajuda a entender o fluxo. Você tira dúvidas com ela. E tem todos os templates que a gente já desenvolveu aqui, tá? Ok. É 1.297 o Atomic Templates por um ano, ok? Formação Magic, que é onde você tem acesso a todos os nossos cursos, são mais de 400 horas de conteúdo, 1.497. Ele tem o método empresa cunha humanizada, o curso fechando clientes com automação, a formação Magic, que é nosso curso de lógica de automações, tá? Que é o curso que começou aqui, onde a gente ensina a pensar automações, lógica de fluxo, mais de 30 horas de conteúdo. E são mais de 300 horas de lives gravadas, aulas ao vivo que a gente já deu aqui. Toda semana tem, então tá subindo ainda as horas, tá? Você vai ter acesso também à comunidade no Circle, que é como se fosse uma rede social nossa ali para você interagir com os alunos, tá? Tem comunidade no Discord também, que é um canal de voz, um canal de para você se comunicar com as pessoas em tempo real, chamada de vídeo, poder compartilhar a tela e tá ali concentrado todos os alunos do nosso ecossistema. Tem mentorias quinzenais, tá? São mentorias comigo, tá? Uma vez a cada 15 dias você tem a mentoria quinzenal. Durante um ano você vai ter essas mentorias ali, ok? E somente hoje, tá? Você vai ter acesso, se você comprar hoje, de bônus, de brinde. Cara, isso aqui é surreal. 3 licenças vitalícias do Tomic CRM. Rapaz, como assim? Uma licença não basta? Só para você entender o seguinte: CRM é um sistema que você tem que ter um para cada cliente, certo? Por que você teria mais licenças? Porque quando você tem mais licenças, você pode ter já as licenças do seu cliente. Então você vai ter a sua para você usar no seu negócio e você vai ter mais 3 vitalícias sem precisar pagar nada para você poder utilizar para os seus clientes. O valor disso seria surreal. A gente botou aqui total 3.997, mas nem existe licença do Tomic Vitalício, ok? Se você entrar hoje, você vai ter acesso de bônus, de brinde a 3 licenças vitalícias, ok? Então vamos lá. Tudo isso custaria quanto? 13.379 se a gente fosse te vender separado, tá? São muitos produtos. Então isso aqui não é uma coragem que a gente fez. Ah, de X por X. Eu te mostrei produto por produto. Se a gente pegasse ali 3 anos do Tomic, 3 licenças do Tomic Chat, tá? Então são 3 mais uma. Já é a licença que está inclusa aqui, mais 3 Tomic. Então tudo isso daria 13.379. Aguenta muito os dados do usuário? Aguenta, e se não aguentar, a gente aumenta o nosso banco de dados. A gente está aí para todos. Quem é aluno antigo, que já está no Tomic CRM um pouco mais tempo ali, desde o início, sabe que a gente está todos os dias melhorando, otimizando velocidade, servidor e etc. Ok? Então, R$ 13.379 seria o valor todo. Quanto que você vai pagar então, meu mago? Vamos lá, sem mais delonga. 12 vezes de R$ 154,82, tá? Por ano. E você ganha de graça ali 3, de graça não, né? De bônus, 3 licenças vitalícias. Então, pelo que você está pagando? Tomic CRM Pro um ano, Tomic Chat Pro um ano, Tomic Templates Pro um ano, formação médica, mentoria quinzenal, empresa cuidar humanizada, fechando cliente de automação, comunidade Automatic Labs e de bônus 3 licenças vitalícias. Só o Tomic CRM, só ele, já dá o preço. A licença anual dele, só o Tomic CRM anual já dá isso. Se você entrar hoje, você está levando tudo isso, mais 3 licenças do Tomic CRM vitalício, é praticamente todos os nossos produtos. A Black Friday está aí, meus magos, e a gente está, né, fazendo essa promoção para você entrar hoje. Beleza? E é o seguinte, nossa, quase que eu revelo aqui. A gente já vai liberar aqui o QR Code, mas eu vou fazer uma promoção por minha conta aqui, tá? Que é a parada o seguinte. As 3 primeiras pessoas a entrarem hoje, 3 primeiras pessoas a entrarem hoje aqui, vão ganhar uma mentoria individual comigo. Porém, entretanto, todavia, tá? O que vai acontecer? Nessas mentorias individuais, a gente vai fazer um processo onde você vai executar todo o passo a passo que eu vou te passar. Eu vou te passar um plano para você chegar aos seus primeiros R$ 10.000 mensais. Como que vai funcionar? Você vai entrar no nosso produto, você vai consumir o conteúdo, você vai passar por um período de pré-qualificação para você poder usar essa mentoria do melhor jeito possível e você vai agendar. Prazo médio ali, normalmente 2 a 3 meses para você poder agendar, tá? Ali para fevereiro, março. Então, os 3 primeiros vão ganhar essa mentoria. Você vai ter todo o direcionamento do nosso time ao longo desses 3 meses e você vai poder depois usufruir dessa 1 hora diretamente comigo. Porém, somente os 3 primeiros, ok? Então vamos lá. Vou fazer a contagem regressiva para você poder
fazer sua inscrição. Time, já fica ligado aí, tá? Vamos lá. 3, 2, 1 e tá liberado. Você que já é aluno vitalício da formação, tá? Você pode chamar o nosso time comercial aí, ó. Chama o time comercial, tem desconto para você. Ah, Rafa, eu já sou aluno vitalício da formação, já sou aluno da formação. Tem mais um descontinho para você aí, ó. Chama o time comercial ali, ó. Dúvidas? Chama o comercial. Chega no Typebot ali, chega no Garanta Seus Acessos e manda mensagem lá, tá? Repete o que será entregue nessa compra. Tá aqui na sua tela. O nosso Tomic CRM, Tomic Chat, que é uma IA para criar prompt para você, Tomic Templates Pro, que são todos os nossos templates com implementação guiada, nossa formação média, mentorias quinzenais, empresa com IA humanizada, fechando o cliente de automação, comunidade Automatic Labs. E de bônus, 3 licenças vitalícias. E os 3 primeiros a entrar, ganham a mentoria comigo, tá? Aqui, meu mago, só o sistema, como eu já disse para você, ele tem esse valor ali de 1.497. Só que o mais cabuloso, cara, é a produtividade. Então, primeiro pilar do que você vai levar aqui, até quando fica essa oferta? Até a gente desligar esse Zoom aqui, tá? Essa oferta aqui não vai ficar no ar depois que a gente desligar esse Zoom. É white label, Rafa? Cara, ainda não, tá? Não tem um prazo específico, mas vai ser algum dia, beleza? Mas não é ainda, não é nossa prioridade. Nossa prioridade é desenvolver as ferramentas internas, ok? Seja muito bem-vindo, user! Seja muito bem-vindo, meu grande mago! Então, olha a produtividade que você tem, meu mago. Ó, você tá aqui mexendo no sistema normalmente. Aí aqui você já tem todo o conhecimento, trilha de N8N, você tem aqui trilha de monetização, tá? Você pode anotar, fazer aqui, ó. Nessa aula, o Rafa fala XYZ. Você pode salvar notas na sua aula lá, ó. Salva a nota aqui. Você vai anotando. Depois você pode conversar com a inteligência artificial para entender sobre as notas ali. Cara, a nossa parada aqui é transformar isso aqui como se fosse um ser vivo para te auxiliar no seu negócio. Então, tudo que a gente está montando vai se juntando, vai se formando ali um ser único, vamos dizer assim, uma entidade única, onde tudo se conversa, cara. Você tem os seus clientes ali, você tem um banco dos seus clientes, você tem os cursos de automações, tudo em um lugar só. Mas, seja muito bem-vindo, Leonardo. Tem vitalício? Tem 3 licenças vitalícias aqui do Tomic CRM inclusos, tá, meu mago? 3 licenças vitalícias do Tomic CRM incluso. Tá aqui, tá? Meus magos, qual que é a parada? Isso aqui é uma arma na sua mão para você poder transformar o seu 2026 em um verdadeiro ano onde você pode sair do absoluto zero e chegar aos seus primeiros 100 mil reais fácil. Não vou falar que é fácil, fácil, fácil para não ficar parecendo um guru aqui. Mas é só você pegar o seguinte. Ó, como que você vai transformar isso aqui em dinheiro? Pega a visão. Você tem 3 sistemas, certo? 3 sistemas vitalícios, mais o seu. Você usa o seu para gerar valor. Você vai construir as automações para você, para sua agência, para o seu negócio, no sistema que você está assinando, certo? Que é a sua assinatura anual, ali, etc. Você vai manter ali ela ali e vai ter ela. Você já tem de escanteio 3 licenças, tokens vitalícios, ok? Você pode utilizar ela ali. O que você vai fazer? Utiliza o sistema para estudar. Utiliza o método da empresa com IA humanizada para você se formar. Você vai estar gerando valor para sua própria carreira ali, vai aprender a fazer essa parada do jeito certo. E depois você vai começar a vender isso ali para um mercado que você vai escolher. Vamos supor que você escolheu o mercado de clínica. Cada sistema desse é uma arma de vendas que você tem para chegar num dono de clínica e falar aqui, ó, cara, a gente tem um sistema que a gente vai desenvolver aqui agentes para isso e isso na sua empresa, tá? A gente tem um sistema para trazer clareza de dados para você. A gente tem um sistema para trazer ali informação sobre todos os seus leads e tudo isso pode gerar valor X por ano. Então vamos supor que você fechou ali 3 donos de clínica, 5 mil reais por mês cada um. Por mês, cada CRM ali você já está gerando 5 mil, 15 mil por mês, tá? Só isso ali já pagou 10 vezes o seu investimento. Rafa, mas como que eu vou fechar esse cliente? Lá dentro o que não falta é informação para você ter o fechamento do cliente, tá? É possível pagar no Pix mês a mês, não? Meu mago, não dá. Dá para parcelar parcelamento 12x no cartão ou 2 cartões, ou uma parte no Pix e outra parte no cartão. Esse valor é o do plano Max? Não. Esse valor é do plano Plus, que tem acesso somente à formação. Tá no plano que você está falando. Fui um dos 3 primeiros, meu mago, não sei.
Não sei, não consigo ver aqui agora, tá? Somente o time vai saber. Ah, os três primeiros, tá? Para já ficar claro aqui, os três primeiros a gente fala depois dos 7 dias. Lembrando, você tem 7 dias de garantia, ou seja, comprou, não curtiu, é lei, não vou ficar falando que a gente oferece 7 dias de garantia, não. A gente é obrigado a oferecer 7 dias, tá? Então, de qualquer forma, pela lei você está protegido. São 7 dias de garantia para você pedir seu dinheiro de volta. Passou esses 7 dias, não pediu seu dinheiro de volta, aí a gente vai revelar os três primeiros. Por quê? Porque senão a gente lá libera o bônus, libera o link, etc. Aí o cara pede reembolso, leva o bônus, né? Aí lá se foi mais um prejuízo. Então, assim, a gente espera passar esse período. Você tem ali garantido. Por um lado, você tem sua garantia, por outro, a gente tem a nossa garantia, todo mundo tem sua garantia. Entendeu? Cartão eu não tenho para ficar cartão não tenho para ficar comprometido. Ó, o link tá aqui no chat, tá, meu mago? Agenor, seja muito bem-vindo, meu grande mago. Qual a diferença dos planos da formação? A formação médica é um dos tópicos disso aqui. A formação médica é conhecimento, comunidade. Tá lá você tem a comunidade, conhecimento, cursos, etc. Esse plano aqui você está tendo acesso a todo nesse ecossistema. O Tomic Chat, que é uma IA criadora de prompt, o Tomic CRM, que é o sistema para você ter ali a utilização com o seu cliente, fora os três bônus vitalícios ali, ok? Esse é seu plano completo? Meu mago, esse não é nosso plano completo. Esse está acima do nosso plano completo. Hoje a gente não tem um plano que ofereça isso aqui, tá? Então, esse está acima do nosso plano completo. Então, seria o plano completo ou completo? É o plano completo Master. Curiosidade, que cidade vocês são? Vocês é muita gente, cada um é de uma cidade. Vinição tá aqui comigo, tá aqui, ó. Trouxe ele aqui para pagar uma hospedagem de R$ 500 por dia, como eu falei com vocês, né? E ele é de Brasília. Eu sou de Divinópolis, o Alecão é de Rio de Rio de Janeiro, Glória de Glória de Itabira. Betim, Itabira, tem o Pedro Lucas de Betim, tem gente de Campinas, que é o Amaral, é Campinas. Karen do Sul. Apolinho de Valença, no Rio de Janeiro, Karine do Sul, o Vitor do Espírito Santo. Eu acho que não tem ninguém na mesma cidade aqui, todo mundo isolado. Vinícius é do Gama. Ó, tá te conhecendo aí, ó. Quem? Luiz Leite. Não, pois. Eu falei. BH é nós. Eu sou de BH, moro em Divinópolis. Moro em Divinópolis por conta disso aqui, ó. Ó paz. Logo ali nessa luzinha vermelha que você tá vendo aqui, ó. Uns 3 quarteirão pra cima, ali perto é a escola do meu filho. Tudo aqui é perto, cara. Tudo aqui é perto. Supermercado perto. Ah, mas não, a cidade aqui não tem nem 4 metros quadrados. Então, assim, fácil de morar, fácil de viver, custo de vida baixo aqui, com 10 mil conto por mês você é multimilionário, tá? Por isso que eu posso gastar com o OpenAI. Então, então a gente escolhe a estratégia, né? Divinópolis é top demais. Não vem morar aqui não, senão vira uma família aqui. Deixa pra nós. Rafael, sou vitalício, onde ou com quem converso para saber todos os benefícios que eu tenho. Aqui, ó, no comercial aqui no chat, ó. O Amaral logo acima de você mandou o link, tá spamando aí no chat, tá? Todo, você vê o cara spamando, enchendo o saco de vocês no chat, é o Amaral. Pega o link que ele tá mandando aí. É nesses links aí que você vai comprar o produto que vai mudar a sua vida em 2026. Meu mago, tem esse ponto também, né? Você tem um produto pra você, assim, coisa que não vai faltar é aula, gente pra você conversar, ferramenta pra você usar, direcionamento pra você ter ali, pra você passar as férias estudando e mudar de vida em 2026. A minha mudança de vida, ela veio no mês de dezembro. Eu não conto minha história mais nas aulas, porque eu cansei de ficar contando minha história, né? Eles falam que a gente tem que contar a nossa história pra vender. Eu tenho preguiça de ficar contando história. Realmente vende mais. A aula que eu conto a minha história vende muito mais. Mas eu tenho preguiça de ficar contando toda a aula. Mas eu vou contar aqui rapidamente, que é o seguinte. Eu tava quebrado em setembro de 2022. Vou resumir, tá? Vi um anúncio. Aí eu parei no Instagram ali, pá, vi um anúncio, era um anúncio de automação. Falei, cara, isso aqui é da hora, porque eu trabalhava ali com vendas já no WhatsApp, fazia venda no A1, cheguei a chamar 3 mil pessoas num dia só no WhatsApp. Falei, pô, posso automatizar esse trabalho meu. Aí fui lá, comecei a mexer com automação de botão. Cara, 7 dias. 7 dias fazendo automação.
Primeiro, tá? Comprei o curso de 1.000 conto no cheque especial. Olha pra você ver se eu não tivesse tomado decisão onde eu poderia estar. Eu comprei o curso de 1.000 conto no cheque especial. Eu tinha R$ 3.000 negativo, eu já tava 3.000 negativo no cheque especial. Paguei 1.000 conto no curso e falei assim, ó, se eu não tiver resultado em 7 dias, simples, eu peço dinheiro de volta, já tô 3.000 negativo. Sabe quando você tá tão fudido que fala assim, ficar um pouco mais fudido não vai mudar nada? Então eu fiz o seguinte, você tá assim? É nóis. Então eu falei assim, cara, eu vou pegar um cheque especial. Se já tô, mano, eu já fui quebrar 3, já quebrei 3 vezes. Então não tem medo de SPC, não tem medo de Serasa, não tem medo de tem medo de porra nenhuma mais. Aí eu falei, cara, não vou morrer. Comprei o curso no cheque especial. E eu falei o seguinte: se em 7 dias eu não fizer um retorno de pelo menos 1.000 conto para pagar esse valor no cheque especial, eu vou pedir reembolso e pronto. Fico com o conhecimento que eu tive em 7 dias e vou embora. Comprei o curso. Beleza, comecei a estudar. Fiquei 4 dias encantado com a automação, fazendo automação igual adulto. Cometi o erro que eu falei no início para você não cometer, que é estudar só automação. Chegou faltando 3 dias, eu falei, fudeu. Eu estudei só automação, até agora nem fui caçar cliente. E aí, fui atrás de caçar cliente. Usei uma estratégia boba lá de ficar chamando os outros no direct, galera que já fazia anúncio, mandei uns áudios lá, falava pra galera exatamente assim, ó, cara, é o seguinte, tô quebrado, tô fudido, mas aprendi um trem novo que eu posso mudar no seu negócio aqui, que é um robô, tá? Que pode atender, fazer isso, isso e isso. Cara, me dá 30 minutos numa reunião que eu vou te mostrar essa parada aqui. Se você não gostar, você pode me dizer não. E se você gostar, o trabalho, se você não gostar, o trabalho é de graça pra você. O que que eu fiz? Fiz isso, abordei 10 pessoas, fechei 4 clientes. Tô resumindo, tá? R$ 3.000 cada em 3 dias. Nesses 3 dias que faltavam para reembolso. Em 3 dias, R$ 12.000 no bolso. Ou seja, o investimento de 1.000 conto que eu fiz no cheque especial me deu retorno. Paguei os 4.000 que ficou negativo no cheque especial, mais 8.000 positivo. Paguei mais uma parcela do meu cartão de crédito, que era 2.500, e naquele mês já comecei a ter o quê? Paz. Naquele mesmo mês já comecei a ter uma coisa que eu não tinha há muito tempo, que era paz. Beleza. Com essa paz, eu tive tempo para poder estudar. Estruturei o meu primeiro curso, que foi o Automatic Pro, R$19,90 na época, e falei assim: vou ensinar as pessoas a fazer a primeira automação. Vai que eu ajudo uma galera e ganho dinheiro com isso ainda. Fiz o primeiro curso. Resultado: foi muito ruim o resultado. Em apenas 30 dias com esse curso, a gente vendeu R$ 100.000 investindo 20 mil. Com 50 conto do cartão de crédito da minha mãe. Para investir em anúncio tem que ser cartão de crédito. Eu não tinha cartão de crédito como eu estava estourado, estava endividado. Peguei 50 conto da minha mãe e falei, mãe, me presta R$ 50 para investir em anúncio. Por uma sorte divina, sei se é sorte, sei se é habilidade, sei se o que foi. Esses primeiros 50 virou 200. 200 virou 500. 500 virou 550 de novo. 550 depois virou 800. 800 virou 1.200. E aí eu fui exponencializando com automação, fui fazendo, colocando a IA para atender. Eu fazia anúncio, aí atendia. Resultado: R$ 100.000 nos primeiros 30 dias. 6 primeiros meses sozinho, sem contratar ninguém, porque eu tinha morria de medo de contratar, porque eu já tinha quebrado por conta disso, tá? De contratar muita gente. 6 primeiros meses sozinho, R$ 1 milhão. Tá aqui a primeira plaquinha que eu ganhei, foi a da QIFI. R$ 1 milhão, tá? Fechando um monte de cliente, vendendo curso, começando a estruturar a empresa. Segundo ano de empresa, R$ 3 milhões. Terceiro ano de empresa, quase R$ 5 milhões. Estamos no quarto ano de empresa agora. E meu mago, tudo isso começou porque lá atrás eu falei, vou pegar essa porra desse cheque especial, vou fazer isso aqui virar dinheiro. Porque eu percebi que se eu tivesse parado e não tomasse atitude nenhuma, a minha vida ia continuar a mesma merda. Então eu falei assim, o que que é um peido pra quem tá cagado? E fui lá e entrei na parada, tá? Então, tudo isso é a minha história pra te vender. É uma história real, mas é uma história pra te convencer, meu mano. Tá? É uma história pra te convencer. Você é transparente pra te convencer. Porque se eu não tivesse entrado nessa parada, eu não teria mudado de vida. Ah, Rafa, quem sabe você teria comprado outro curso? Quem sabe eu, caramba, não tem como voltar no futuro. Então, se eu não tivesse arriscado e investido nisso, eu não tinha mudado de vida, tá? Foi o curso que me fez mudar de vida? Não foi. Foi a minha execução. O curso ajudou demais. Foi o curso do Thales Laray, sim. O curso do Thales Laray. Foi ele mesmo, tá? Então, comprei o curso dele, aprendi ManyChat com ele, aprendi ali a parada. E, cara, né? Foi surreal, mudou minha vida. Direto eu falo nas lives, etc., agradecendo. E hoje, a gente já pôde proporcionar essa mesma situação para outros alunos, tá? Hoje, por exemplo, o Pedro, é um cara que também, 19 anos, não tem tempo para ser quebrado, né? Ele falou que quebrou também, mas 19 anos, se quebrou, quebrou o cartão do crédito do pai, né? 19 anos não dá tempo de quebrar, não. Apesar de que eu quebrei com 19 anos, eu quebrei o cartão de crédito da minha mãe, né? Fiquei devendo minha mãe. Então, eu sei bem como é que é quebrar com 19 anos. Tem o Apolim, né? O Apolim, meu sócio aqui, que já quebrou também com 18 anos, e o dele foi mais feio. A única que eu dou é botar a cara.
a única que eu dou é botar a cara na internet. Meu mago, cara, hoje em dia você tem IA, cara. A única dica que eu dou. Ah, tá. Achei que você tinha. A única dica que eu dou. Foi mal. Eu não tinha visto. A única dica que eu dou. Entendi. Achei que você tinha medo de colocar a cara na internet. Mas enfim. É isso aí. Coloca a cara na internet também é uma boa forma. Tem medo de colocar a cara na internet. Usa IA, faz conteúdo, né? Mas bota a cara, irmão. Bota a cara. Também comprei o curso do Thales, agora tô comprando o seu. Fiz dinheiro com os conteúdos dele, agora eu vou fazer muito mais com o seu. Simbora! Bora que bora, meus magos. E é isso aí, cara. Você vê, cara, hoje em dia esse mercado aqui, se você tiver uma boa comunidade, se você tiver num bom lugar, onde você tem pessoas para poder contar ali, você vai longe, cara, tá? É muito difícil. Hoje a gente tá vivendo uma era, o mundo ele já tá tipo assim, já tá resetando, cara, sabe quando tá tudo ficando fácil? Sabe quando tá tudo começando a ficar fácil? Qual que é o maior problema? Ah, mas por que tem tanta desgraça no mundo aí? É por conta de saúde emocional. Vou dizer assim, bem claro. Muita gente não prosperou ainda, que é um caso meu. Não tô falando como se fosse um especialista master aqui. É porque é um caso meu. Muita gente não prosperou ainda porque tá presa em loop mental de pensamento excessivo. É muito conteúdo na cabeça. Pensa demais no que deve fazer, o que não deve. Trava e não vai pra frente. Mas a pessoa que para um pouco, respira, fala assim: opa, peraí, vamos tomar atitude. Pega um conhecimento, vai executar esse conhecimento, ela vai mudar de vida, não tem jeito. Hoje em dia tem IA para fazer as paradas do jeito surreal para você. Cara, eu montei esse software aqui, eu não sabia programar. Eu tô montando a parada, aprendendo a programar ao mesmo tempo. Quando, em que época que a gente faria isso? Entendeu? Vai ter melhorias no Tomic e nos fluxos. Meu amigo, o que mais vai ter no Tomic é melhoria. Eu já falei em aulas aqui, eu tenho um objetivo ousado de vender o Tomic por US$ 1 bilhão. De ser bilionário com essa parada. A minha missão, tá? Missão não, é um desejo, vou falar missão não. O meu desejo é com 40 anos sumir do planeta Terra, ninguém vai nem saber mais quem que eu sou. Virar aquele cara que fica nas montanhas, na roça, cuidando de boi, cuidando de gato, comendo pão de queijo, doce de leite. Pegar meu dinheiro e investir em outras coisas, investir em gente, investir em negócio, mas usar o dinheiro só pra fazer o bem mesmo, só pra, sei lá, divertir um pouco, fazer umas viagens. Esse é meu objetivo de vida. Então, até eu tenho 28 hoje. Tem mais 12 anos pela frente para trabalhar muito. Então, tem mais 12 anos para vender essa parada por US$ 1 bilhão aqui. Então, é meu objetivo. Entendeu? Para a gente vender essa parada, a gente tem que deixar essa ferramenta muito top. Entendeu? Meu mago, ó, link no chat aqui, tá? Espero que eu tenha comovido vocês um pouco, convencido vocês a tomar a decisão aqui agora, tá? Lembrando que isso é bom para mim e é bom para vocês. É bom para nós que a gente ganha dinheiro. E é bom para vocês porque vocês vão ter com certeza o direcionamento de alguém que provavelmente está passando, já passou por algo que você está passando e tem conhecimento já. É como se, imagina que você pudesse conversar com o seu eu do futuro que já teve resultado, cara. Todos nós passamos pelas mesmas situações. O segredo é quando você encontra alguém que já passou pelo mesmo que você, é você ver tudo aquilo que ela errou no meio do caminho para chegar onde você não chegou, não fazer aquilo que você vai chegar mais rápido que ela. Eu cheguei no patamar que eu tô muito mais rápido do que a pessoa que me ensinou. Então, por exemplo, o Thales Laraia, hoje a gente conversa de boa, não falo isso aqui por ego não, tá? Mas é só pra vocês pegarem a comparação, vocês podem fazer o mesmo comigo. O Thales Laraia, na época, ele já tinha 1 ano na minha frente de mercado. Ele era a maior escola de automações do Brasil, tá? Em 6 meses, estudando com ele, eu me tornei maior que ele, tá? Hoje a gente em número de alunos e tudo mais, tamanho de estrutura, a gente é tipo, não sei, de financeiro, que também não importa. Mas a gente é 20, 30 vezes maior. Não tô falando por competição, mas para mostrar para vocês que, como eu peguei todo um caminho que ele já trilhou muito mais fácil, muito mais novo também, mais bonito, como que aconteceu? Eu tive resultado muito mais rápido. Se você tem a visão de pegar o caminho do que eu errei também e fazer a mesma coisa, você vai ter resultado mais rápido que eu. E assim vai se exponencializando. Antigamente não existia neguinho ficando milionário em 7 dias, em um mês, não. Hoje em dia tem. É raro, mas ainda tem. Mas daqui a pouco vai ser normal. É porque as pessoas vão abrindo os caminhos e você vai fazendo isso ali. Entendeu? Eu tenho 43 anos, não tenho tempo para tudo isso. Mas papo sério, depois do particular, oferta da permuta para PC, interesse até mesmo se tornar sócio meu. Cara, sócio eu não torno sócio de mais nada, já tem muito negócio, tá? Mas a gente pode fazer uma permuta para sortear o computador, cara, é interessante. A gente pega o computador, porque eu só uso Mac, eu não uso PC Gamer porque meus treinos é tudo integrado. Mas para mim é interessante ter um PC Gamer, pra gente poder, aí a gente pode até divulgar a sua loja.
pra gente poder fazer um sorteio pros alunos, um desafio aí, ó. Alex tá precisando de um PC, não dele não, pro Alex. Aí, ó, fazendo uma permuta. Se você der um PCzão top pro Alex aí, ó. Você dá um PC top pro Alex, a gente dá a formação. Pode ser? Faz uma permuta aí, ó. Chama o comercial ali, ó. Já fizemos a ponte. Aí, Alecão, no grau já. Chama aí, ó. Chama o comercial no WhatsApp e negocia lá. Se você realmente se comprometer a mandar o PC pra ele, a gente te dá a esse pacote aí. Pagar a mentoria aí também. Aí o Alex para de travar o PC. Aí, todo mundo sai ganhando, olha que trem top. O Alex mandou uma senha da aula de ontem. Tem algum lugar? Ah, tem uma senha da aula de ontem, a galera tá pedindo. Ciatomic OS, tudo maiúsculo. Senha de ontem eu vou mandar só uma vez, hein? Ciatomic OS. Não dá no Direct. Pô, olha aí minha. Ó, deixa eu ativar seu microfone aqui. Meus magos, link tá aí no chat pra você. Fala com nós, Alecão. Ih, não tá, pera aí, não tá saindo som pra mim. Deixa eu ver se é o meu aqui. Não é o meu, não. É o seu. Meus queridos, vou ter que deixar lá porque preciso jantar, só comer um lanche desde 13 horas. Vai lá, meu mago, vai comer, que senão saco vazio não para em pé, não. Não, esse tá fraco, porque a gente só almoçou. Valeu, valeu. Não aguenta não. Ontem entrei na aula, já haviam passado. Ah, mas a senha era hoje, ué. Tem que ensinar, peraí, tem que ensinar como você construir um pouco da solução do Tomic, que foi onde Sophie ou Lovable inclui esse tipo de método. Cara, É que eu respondo, você vai responder. É simples, cara. Você vem pra cá, senta do lado ali igual eu, você vai ver ele construindo. Aí você vai ver tudo que ele tá usando. É fácil. só, só colar aqui. Você vem pra empresa e trabalha com nós 3 anos. Tem 3 anos. Não, É, dois. dois. 2 anos. Não, desde 2023. Vai fazer 3 anos agora em 2026. Início de 2023. Não, Não, início de 2024, né? não sei. Tem tempo aí. Tem tempo a caralho. Tá pagando 50k, eu vou. Pouquinho mais. A FIP tá Pouquinho. alta. 70 mil. Vende a sua alma pro mar. Não, tô querendo não, cara. Eu não sou esse tipo de trem, não. Qual a diferença entre Tomic CRM Pro e Tomic CRM Vitalício? O tempo. Tomic CRM Pro 1 ano e Vitalício, o Vitalício é Pro também. Tempo de acesso. Tomic CRM é um SaaS. Ele é um SaaS. Ele é um front-end. Ele é uma beldade, uma maravilha, que te traz acesso a diversas ferramentas para você gerenciar os seus clientes, os seus agentes de IA e as suas automações, tá? Então aqui, você tem no mesmo lugar conhecimento, trilhas de estudo, ó, trilhas de N8N, pra você assistir N8N, pra você aprender N8N. Você tem seu próprio CRM aqui, tá? Lembrando, essas trilhas, elas são trilhas suas, tá? Você clica aqui, você vai ver as trilhas de estudo, mas elas são trilhas suas, beleza? O seu cliente não vê, a não ser que ele compre e ele coloque isso aqui no painel dele, beleza? E no mesmo lugar você gerencia os seus clientes. Olha isso aqui. Aí o Marco perguntou qual ferramenta eu usei. Eu comecei fazendo isso aqui com o Bolt numa aula, tá? Comecei fazendo isso aqui no Bolt, numa aula com os alunos. O CRM tava uma merda, feio pra caramba, dando um monte de book. Aí eu me encantei pela parada. Comecei a ficar horas e horas. Em 3 meses eu devo estar umas 800 horas de programação já. Pega o Vinícius, ele vê. Eu acordo 8 horas, 9 horas, venho pro computador e vou dormir meia-noite, só programando. Então você bota aí, só no tempo que ele tá aqui, são 3 dias, 4 dias já, né? 10 horas por dia, vou colocar por baixo ainda. Só no tempo que ele tá aqui já são 40 horas fazendo a parada. Gostei pouco. Aí comecei no Bolt, depois eu fui pro Cursor. No Cursor estou. E agora eu tô pensando em migrar um que eu mostrei pro Vinícius hoje, que é o Anti-Gravity do Google. Parece ser top. Vou ver se é bom mesmo.
Eu vou falar pra vocês. Isso aí eu não vou ensinar, não, tá? Não ensino porque, cara, eu sei muito hoje prático, mas eu não sei ensinar. Para eu começar a ensinar aqui, eu vou gastar muito tempo. Então, isso aqui eu vou só ganhar dinheiro. Isso é uma coisa que, infelizmente, eu só vou ganhar dinheiro vendendo a solução mesmo. Eu não vou ganhar dinheiro ensinando, tá? É muita coisa que eu vou ter que parar para ensinar detalhezinho. Não, isso aqui eu não vou ensinar. Eu posso ensinar igual eu ensinei para ele aqui, ó. Vou passando uns passos e tal, mas, cara, é uma parada que você tem que ser na prática mesmo, tá? Não dá pra. Se você vê alguém fazendo curso de vibe coding, o máximo que você vai aprender no curso de vibe coding é qual ferramenta que você vai usar, quais erros você não vai cometer, até como fazer um deploy e tal. O resto é só prática, cara. Não tem jeito de você aprender com curso, não. Eu estourei meus tokens no curso, né? E eu não É. consegui subir a parada. Não, e gastar cartão de crédito. Hoje em dia tá um pouco mais barato, porque na época que começou, era, tipo assim, hoje em dia com um plano de R$ 1.000 por mês, que é um plano caro, mas pra você fazer um software desse ali, Você precisa. você pagaria um salário de um desenvolvedor, você pagaria quanto? 3 mil é É um mesmo? júnior. Né? Ganhei um hackathon só no Vibe Coding. Excelente, meu mago, muito bom. Ele hackeou o Hackathon, pô, é sacanagem. Hackeou o hackathon. Eu fiquei pagando 3 meses, 5 meses o dev. 15 mil, aí paramos no meio. Nossa, cara, para desenvolver o quê? Se tivesse dinheiro, o cartão comprava. Tenho dois possíveis clientes para fazer. Ô, Max, tem cheque especial? Se você tiver cheque especial e cabeça para lembrar de 7 dias pedir reembolso se você não conseguir fazer dinheiro, já tá no jeito, O tá? cliente para pagar, mas... Bota o cliente para pagar. Depois os outros vê aqui, ó, sai o corte. Influenciador influencia Então, alunos a pegar cheque especial para comprar seu curso. Aonde vai chegar esses vendedores de curso? Você tá gravando ou você já parou? Faço não, tô influenciando não, cara. Tô influenciando não. Fica a dica, mas não repete. Faça o que eu falo, mas não faça o que eu digo. Pera aí. Faça o que eu falo, Não? mas não faça o que eu faço. Você parou a gravação? Ainda não. Aí você quer complicar a gente, né? É só cortar, eu não vou lembrar de cortar. Não, mas fica aí, ó. Quem quiser fazer corte, vamos que